problemas normais, anormais e patológicos. Não sei se vocês já trabalharam nessas 3 linhas de problemas. Passou 5 anos na empresa. É normal ter um problema de fluxo de caixa? Já começa a ficar ruim também, Isso, né? já começa a ficar um pouco desconfortável. Não tem como você inovar se não tiver uma intervenção externa dentro do teu negócio. Não tem como você inovar. Alguma coisa ou um treinamento. Hoje a gente tem muito mais aberto, né? Negócio em Jogo, podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho. O sonho de ter uma empresa de sucesso. Eu sou o André Castro. Sou Valdinei Silva. E hoje estamos aqui com ela, a transformadora de vidas, Carol Costa. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigado por você disponibilizar o teu tempo para essa troca de ideias com a gente aqui. Eu creio que vai ser um bate-papo muito valioso mesmo, que vai agregar, que esse é o intuito desse bate-papo, né, Valdinei? Realmente agregar, entregar valor para as pessoas. Eu tenho certeza que, como eu já falei, você tem mudado a vida das pessoas. Espero que hoje 1 ou 2 pessoas sejam impactadas pela nossa conversa aqui. Eu tenho certeza que serão. Que legal. Seja muito bem-vinda, Carol. Eu fico feliz, obrigada pelo convite mais uma vez. E uma das grandes alegrias da minha vida é poder compartilhar e contribuir com quem de fato está a fim de fazer a diferença, né? Empreender no Brasil, não só no Brasil, né? Empreender já não é fácil. E no Brasil a gente tem alguns obstáculos a mais na nossa corrida de obstáculos. Eu espero contribuir um pouquinho mais com quem estiver ouvindo a gente aqui, e também um bate-papo legal com vocês. Obrigado pelo convite. Eu estava curioso, tô curioso para saber ainda como que você faz para transformar a vida das pessoas. Eu também tô curiosa, vamos lá. Mas já comecei a descobrir já, porque Já? a tua energia é fantástica. Obrigada. Obrigada. A hora que até mudou, né, André? Tá, não, aqui o negócio dos equipamentos já tá meio falhando, agora já tá fumegando tudo aqui já. Pleno vapor já. Bora. E Carol, se puder contar um pouquinho da tua história, de onde Claro. você veio, para onde está indo. Você sabe que quando eu conto a minha história, eu sempre gosto de falar 3 marcos em especial dela, né? A primeira do meu primeiro negócio, um negócio clandestino e ilegal, que pouca gente sabe que eu fiz, né? Mas eu comecei no mundo clandestino e ilegal. Todo mundo sabe o que é cerol? Você sabe o que é cerol? Uhum. Sim, sim, sim. Então, eu fazia cerol. Quando eu tinha 8 anos de idade. Caramba, Eu fazia cerol. E porque eu tenho um irmão, que é 11 meses mais velho do que eu, e ele podia ir soltar pipa e eu não podia. Porque eu era menina, então a minha mãe ficava um pouco preocupada com os meninos do bairro, era um campinho que só os meninos iam. Então meu irmão podia ir, eu não podia ir. E quando ele voltava, ele sempre voltava, ele fica puto, eu conto essa história, não sei se pode falar palavrão aqui. Pode? Não, nada, foi, né? manda ver. Ele fica puto quando conta essa história. Puto não podia ou falar. não, né? Porque o meu irmão ele é muito de boa, então talvez ele nem fique mais. E ele voltava chorando porque cortavam a pipa dele, né? A raia. Ele voltava sem, então ele comprava, ia soltar pipa, alguém cortava, levava e ele voltava sem, ele ficava chateado. Quando ele chegou em casa, eu perguntei certa vez por que ele voltava sem. Ele falou, porque os meninos têm o carretel com um caco de vidro. Eu falei, bom, então vamos fazer pra você também. Beleza. Aí fui lá, minha mãe tinha uma lojinha, meus pais são do comércio, meu pai e minha mãe tinham uma lanchonete na época, bar de lanchonete. E a gente tinha conta em todas as coisinhas do bairro. Tinha conta na padaria, tinha conta no armarinho, tinha conta na farmácia, então, há um tempo atrás. Uns bons anos atrás, né? Uns 30 anos atrás. E aí, eu cheguei no armarinho, comprei os carretéis. E a partir disso, peguei as lâmpadas de casa e copos, cristais Sica, quebrei, martelo, cola. E eu fiz com as minhas mãos. Inclusive, eu tenho várias cicatrizes, pequenas cicatrizes na minha mão dessa época. Caramba. Fiz, entreguei pro meu irmão e ele foi. E quando ele voltou, eu entendi que era demanda de mercado. Não, né? Mas agora, traduzindo racionalmente como adulta que sou, eu entendi uma demanda de mercado. Quando ele voltou, 2 meninos voltaram com ele. Porque ele voltou com 3 pipas debaixo do braço. E aí eles disseram, a gente também quer. E eu comecei a fazer ali, clandestinamente, né? O cerol para vender. E ali eu comecei meu primeiro business. Meu Jesus. E a partir, eu costumo dizer para meus clientes assim, que é um tipo de mentalidade, né? Porque eu entregava, eu pegava a dinheiro da época, não sei que dinheiro que era, cruzeiro, sei lá. E eu vendia 4 dinheiros da época. Então a piazadinha vinha com 4 e eu entregava ali o rolinho pra eles. E eles iam soltar pipa. Eu costumo dizer que Deus abençoa as crianças que são inocentes, né? Os bêbados também, que não sabem o que fazem. E os ignorantes. Então, nesse caso eu não era bêbado, eu era criança e ignorante. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, que eu espero que o cerol nunca tenha feito nada de mal pra ninguém, né? E ali começou. Por que eu parei com esse business? Porque a minha irmã mais velha, que hoje é minha sócia, inclusive, ela ficava com a limpeza do negócio. Então, os meus pais, eles achavam o máximo. Que legal, tá empreendendo, tá fazendo alguma coisinha ali.
Então, pela minha mãe, por exemplo, manda ver, deixa a menina que vá, né? Pro meu irmão faceiro, que ele tava vendendo, ele era o meu vendedor. Vendedor? Ele ia lá e dizia, minha irmã que faz e tal. Intermediador. Um intermediador, exato. E tinha uma comissão pra isso. A gente se comissionava em sorvete, sonho, essas coisas. Eu brinco, eu carrego até comigo hoje os lucros disso, na minha pancinha, aqui, no pneu, tá tudo comigo ainda. Os lucros desse empreendimento. E a minha irmã falou, não quero mais limpar, chega disso aqui e acabou. Mas ali ficou uma sementinha, né? Anos se passaram, com 16 anos eu precisava tomar uma decisão, eu ia trabalhar para alguém, um ano antes de prestar vestibular, ou eu ia começar a empreender. Eu já tinha vendido Avon, Natura, eu gosto muito da venda, né? E é uma das minhas veias mais fortes, assim, marketing e vendas. E eu eu já vendia Avon, Natura, bombom, o que me desse na mão, eu gostava de vender. E com 16 anos a minha irmã recebeu uma proposta, essa minha irmã que é minha sócia hoje, ela recebeu uma proposta de abrir uma segunda unidade de escola de inglês, ela era franqueada de uma rede de escola de inglês, para abrir uma segunda unidade em Araucária, que é uma cidade da região metropolitana de Curitiba. Ela tinha uma escola já em outra cidade da região metropolitana e ela estava com um nenenzinho pequeno, meu sobrinho era nenenzinho na época, o mais velho. Ela falou, não, olha, para mim não dá, porque com um bebê pequeno e com a escola hoje não vai rolar. E eu lembro até hoje da cena, né? Eu estava no banco de trás do carro, estava ela e minha mãe conversando e eu falei, eu quero essa escola. Eu estava terminando o curso de inglês, eu tinha 16 anos, eu estudava na escola dela. E ela falou, você tem certeza? Eu falei, não, eu tenho certeza, eu vou ter que trabalhar. Ou eu trabalho para você, ou eu tenho meu próprio negócio. Sim. Né? E ali começou a minha jornada empreendedora oficialmente, né? Extraoficialmente é o Serol, mas oficialmente com 16. Novamente, vamos agora, dobrou de 8 para 16, né? Vamos dobrar de 16 para 32, um pouquinho antes. Quando eu tinha 30, eu estava dentro dessa franquia, já estava bastante desconfortável, porque eu tinha chegado num platô, tinha crescido bem a empresa, tinha chegado num platô, a minha empresa já tinha uma gestão por conta própria, não precisava ir até lá, abrir alguns outros negócios em função da oportunidade que eu vi ali. Então, dentro da minha escola de inglês, eu poderia ter uma agência de intercâmbio. Então, eu abri uma agência de intercâmbio. Eu poderia ter também, dentro da minha escola de inglês, algo que oferecia materiais diferenciados para meus clientes. Então, eu oferecia materiais diferenciados. Só que, quando você é franqueado, você não pode fazer isso, né? Então, se você é franqueado e está escutando a gente, você não pode fazer isso. Tá? E eu comecei a perceber ali que eu já não estava mais com um perfil para ser franqueada. Precisava bater asa. Exato. E um negócio começou a emergir. Volta um pouquinho. Quando a Black Friday não era tão forte como é agora, lá em 2011, mais ou menos, 2012, num planejamento estratégico com o meu time, eu já fazia planejamento estratégico anual com o meu time, a gente se reunia num hotel, pensava em estratégias durante o ano e tal. Uma das minhas colaboradoras, que hoje é a dona da franquia que eu vendi para ela falou, Carol, por que a gente não faz uma Black Friday? Puta, os alunos sempre querem desconto nos livros, né? E a gente não pode dar desconto no livro, porque nós somos franqueados. Vamos fazer um desconto no livro, fazer uma matemática de, ao invés de dar 20% de desconto nas aulas, que era o nosso desconto máximo nas aulas, por que a gente não faz esse valor de desconto no material didático? Falei, boa ideia. Anotamos lá. E o ano inteiro, hoje eu sei, logicamente, que o que a gente fez? Escassez, gatilhos mentais, escassez. A gente trabalhou com antecipação, a gente trabalhou com coerência, tipo, olha, eu não te dou desconto agora, mas na Black Friday tem desconto. Quando que é Black Friday? O que é Black Friday? Black Friday acontece nos Estados Unidos, blá, 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 blá. Vai acontecer em novembro. Lá em novembro vai ter desconto. Lá em novembro vai ter desconto, lá em novembro vai ter desconto. Só que eu não dava desconto durante o ano. Durante o ano não tem desconto. Você quer pagar material à vista, não tem desconto. Mas lá na Black Friday vai ter desconto. O que aconteceu na Black Friday? Lembra, minha empresa já estava rodando, meus colaboradores, meu time na época era um time muito fera, tinha 25 pessoas no meu time. No dia da Black Friday eu viajei, eu fui fazer um curso. Que eu já tinha entrado nessa vibe, eu preciso me preparar para ter um time melhor. Então eu ia lá, estudava, fiz vários treinamentos de alto impacto, desenvolvimento e tal, e trazia o conteúdo para dentro para os meus colaboradores. E eu fui num treinamento no Rio Grande do Sul. Chegando lá, foi uma viagem longa de carro, chegando lá, era sexta-feira, a tal da Black Friday, uma das coordenadoras me ligou e falou assim, Carol do céu, tem uma fila aqui. Tem fila aqui na porta. Eu falei, você tá doido? Isso era 8 da manhã. Tem fila das pessoas, as pessoas estão tirando senha para fazer matrícula. A gente atendeu, nós fizemos 200 matrículas em 2 dias. Caramba. Foi um puta de um case. E ali, falei, nossa, que massa. E ali começou a minha jornada de venda, né? Minha jornada de troca, de mudança, que vai para uma terceira fase, que foi depois dessa Black Friday. Eu não tinha pedido autorização para minha franqueadora. Se você é franqueado, não faça isso em casa, tá bom? Não faça isso. Apenas aprenda com as minhas cagadas, tá bom? Eu recebi um telegrama da minha franqueadora na época, dizendo que eu não tinha seguido as políticas, obviamente, e que
eles me chamavam para uma reunião em São Paulo, e eu não fui nessa reunião em São Paulo. Porque eu já sabia o que ia rolar lá. Eu apenas escrevi de volta um e-mail, não mandei um telegrama, porque eu nem sabia que ainda usava telegrama, a gente já estava no e-mail, né? Depois eu fui descobrir que é coisas formais, que não tem como você não... Você pode dizer que você não recebeu o e-mail. Mas um telegrama você não pode dizer que não recebeu, né? Tem a R assinado lá. Exato. E aí eu não fui, eu recebi um e-mail, a gente começou essa coisa de, olha, você não pode fazer campanha fora. Beleza, eu falei, porra, gente, mas a gente fez 200 matrículas em 2 dias, vocês estão loucos. E a gente começou, e eu comecei a entender ali que, cara, eu não tô mais nesse perfil. Eu passei 15 anos dentro desse perfil, 14, né? Eu tava ali de 16 para 30, e já não dá mais. Já não dá mais, mas a minha empresa ia muito bem. Então, longa história mais curta, as pessoas da região metropolitana, dos também franqueados dessa mesma rede, vieram assim, como é que você fez isso? Eu falei, ué, mas eu treinei meu time, eu fiz isso, planejamento estratégico, uma vez por ano, a gente determina as diretrizes do ano, quais são os indicadores. E a galera do tipo, indicadores? Como assim? Que indicadores você tem? Não, a gente trabalha com toda a parte de finanças, a parte de fluxo de caixa, o que a gente deseja alcançar, de lucratividade, o quanto que vale cada cliente, né? Quanto vale nossa carteira de clientes. E para muitos era uma surpresa. Eu falei, não, eu vou lá na tua empresa então te ajudar. Eu sentava com um dos empresários e ajudava ele. Ó, você vai fazer isso. Beleza. Carol, você treina meu time de colaboradores do balcão? Eu falei, claro, com prazer. De graça na época disso. É isso que eu ia perguntar. Na época, né? De graça. E eu ia de escola em escola, até que teve um evento que a Grace, que é a minha irmã, minha sócia, ela organizou esse evento, foi um evento para 100 pessoas. Apareceram 100 pessoas, Curitiba, região metropolitana, região de Santa Catarina, aqui da divisa, franqueados dessa rede, que vieram para ouvir o que a gente estava fazendo na questão de treinamento de time, engajamento de professores e vendas. Porque a gente estava tendo um desempenho melhor do que eles estavam tendo. Quando a gente fez para 100 pessoas e deu um monte de BO, evento grande, a gente não sabia como fazer um evento grande. Sim. Nós cobramos o coffee. Então assim, ó, venha, traga o seu time, e cada um, o coffee é R$28, você paga R$28 por pessoa. Alugamos a sala do hotel e tal, dividimos a sala de hotel com os donos das escolas, os proprietários das escolas. E a gente fez esse evento de um super resultado, mas muita dor de cabeça, e foi nesse dia que a gente falou, nossa, a gente precisa cobrar de verdade. Eu acho que tem um negócio aí. Isso foi 2014, no ano do Não Vai Ter Copa. Foi o ano que eu mais fiz matrícula de inglês na minha vida. 2014. E aí, em 2015, eu fiz o valuation da empresa, que eu já entendi, poxa, tem outro business aí. Evaluation em 2016 eu fiz a venda, uma venda mais rápida do mundo, que eu imaginei que eu ia levar anos, fiquei com vergonha, será que as pessoas vão achar que a escola tá mal e tal, e tava indo muito bem. Numa reunião como essa aqui, com a minha coordenadora pedagógica na época, que hoje é proprietária da escola, eu falei, cara, eu tô pensando em vender a escola, porque tem um novo projeto, eu quero me dedicar a esse novo projeto, e eu tô pensando em vender a escola. E ela me respondeu, eu compro. Assim. Faça assim. Você estava pensando em vender. Ela nem me perguntou quanto que era. E até hoje eu brinco com ela. Se eu tivesse pedido 100 mil mais, você tinha pago? E ela disse, pagava. Pô, não, 200 mil, pagava. Arranco meus cabelos. Melhor eu ter falo pro perguntado. Juan, então, quão importante que é a empresa dele, pra ajudar o empresário, entendeu? Pois é, eu tava pensando nele na hora que você começou a falar. Que nesse dia, quando eu conto essa história pros meus clientes, né, durante os treinamentos, a primeira coisa que o Juan falou, cara, se tivesse ali um business broker pra auxiliar nessa transição, eu poderia ter tranquilamente ido uns 300 mil mais, 400 mil mais. Mas fechamos o negócio, isso foi em fevereiro, quando eu falei com ela, em julho eu comecei a minha nova jornada. Só que uma coisa é você ter uma ideia de negócio onde você já tem um público que já está atendendo e é uma ideia. Outra coisa é você colocar essa ideia em prática. Então, de 2016, quando eu vendi a escola, eu fui abrir a P2 em 2018. E aí sim, nesse 1 ano e meio, mais ou menos, eu viajei para os Estados Unidos umas 10, 12 vezes em busca de ferramentas e para estruturar uma empresa que de fato tivesse uma metodologia própria. E em janeiro de 2018, nós abrimos a P2 com a ideia de ajudar empresários a alavancarem resultados através de 3 pilares: mentalidade, liderança e processos. Porque era liderança e processos. Então, mentalidade porque você precisa abrir a cabeça. Tem algumas coisas que você precisa abrir a cabeça. Pensar fora da caixa. Exato. O segundo, liderança, porque eu não conheço nenhuma empresa milionária, e vocês podem me ajudar nisso, né? Que vocês conhecem mais empresas do que eu, provavelmente. Então nós temos aí, eu não conheço nenhuma empresa multimilionária de uma pessoa só. Não conheço. Mesmo que seja uma gestão, um atleta ou um cantor, não tem como. Né? Tem um time, tem que formar times, e liderança e formação de times. E processo em 4 grandes áreas, que foi o que a gente entendeu, ajudando os empresários
de uma maneira espontânea lá no começo, que era um grande onde pegava. Vendas, não saber como vender, como ter de fato vendas que trazem bastante resultado. Marketing, processos internos e finanças. Então, nessas 4 grandes áreas. E esses foram 6 pilares que a gente montou a P2 e começamos com os nossos treinamentos em 2018. Então, rapidamente, 3 marcos aí. Demorei bastante, não foi tão rapidamente Não, assim. foi rápido, foi rápido. Tá. Deixa eu voltar um pouquinho, porque Vamos lá. assim, você está falando de indicadores, de treinamento, tudo isso aí. E o André costuma falar assim que a faculdade, pelo menos no Brasil, costuma falhar Sim. quando tenta formar empreendedores. Onde você aprendeu? Qual foi a tua escola para você aprender tudo isso aí que normalmente o empresário brasileiro não sabe? Você sabe que lá na primeira turma, os nossos, eu chamo eles de fundadores, né, os louquinhos que acreditaram na gente primeiro. Um dos nossos clientes, ele deu um apelido para P2, que é a Faculdade do Dono. Que é um apelido que é bastante disseminado. Onde que você faz? Faça a Faculdade do Dono. Né? O nome do treinamento é Potencialize Sua Empresa e ficou conhecido como a Faculdade do Dono. Onde que eu aprendi? Né? Eu fui para a Faculdade de Administração achando que eu ia aprender. Tá bem? Na Faculdade de Administração eu aprendi muita coisa legal. Principalmente aprendi a estudar. Eu tive alguns professores que me ensinaram, eu não sabia estudar do ensino médio, não sabia. Eu acho que a principal função da faculdade é essa. Pelo menos eu aprendi na faculdade a estudar. A estudar. Então, eu sempre falo assim, mas ainda adianta fazer faculdade? Adianta. Faça a faculdade. Então, se você está com 16, 17 anos e está na dúvida, faça. Porque eu aprendi na faculdade a estudar, eu aprendi também na faculdade a aprender com pessoas, porque eu tive professores muito feras, assim, que me deram vários caminhos. E eu lembro de dois professores em especial. O primeiro deles, que me dizia assim, Carol, você é doida, você é muito jovem, pra que empreender? Empreender no Brasil não é fácil. Você com esse teu jeitão, eu já falava inglês na época, né? Com esse teu jeitão e falando inglês, você vai trabalhar no HSBC. Multinacional. Pô, vai trabalhar no HSBC, vai ganhar lá. Quanto você ganha na tua empresa hoje? E, na época, sei lá, eu tava tirando R$400. Assim. Uma coisa que mal pagava a faculdade, o ônibus e apertadaça, né? Vai trabalhar no HSBC, imagina, no estágio do HSBC, como você é fluente em inglês, você vai ganhar R$2.000. E eu ficava pensando ainda no busão indo trabalhar. Porra, eu podia ganhar R$2.000 no HSBC. E eu tô aqui, ralando de noite para ganhar R$400, R$480. Então, esse foi o primeiro. Só que quando ele dizia isso, ele colocou a sementinha da dúvida na minha cabeça, e o que foi ótimo, porque é na dúvida que eu tomo uma decisão, que uma pessoa toma uma decisão. Então, eu precisei tomar uma decisão ali. Vou pro corporativo, em que talvez de imediato eu vou ter um resultado maior, ou permaneço empreendendo, acreditando nisso aqui que eu tô fazendo. E eu tive um outro professor, que depois eu fui descobrir que ele era da Herbalife, que ele fazia multinível Herbalife. Mas ele me indicava os melhores livros, os melhores livros que hoje eu sei, a Lei do Triunfo, né? Eu vi ali o Atitude Mental Positiva, que foram abrindo a minha cabeça, que era diferente de livros de gestão, totalmente diferente. Ele dizia, olha, lê esse livro aqui, ó. Vou te indicar, tem na biblioteca. Vai lá e busca esse livro. E eu comecei uma leitura diferenciada. E essa leitura fez com que eu tivesse uma abertura muito maior para aprender de fato o que eu precisava aprender. Aprender com pessoas, aprender a estudar, primeiro ponto, e aprender com pessoas. Nesse quesito de aprender com pessoas, eu sou extremamente grata de ter sido franqueada de uma grande rede. Eu tinha franqueado os vizinhos que estavam na rede há 30 anos, há 20 anos. E quando eu estava em umas reuniões, que eles encontrou de franqueados, sabe? Eu sentava na mesa com o pessoal mais velho. Eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, sempre gostei. E aí eu sempre ouvia o que eles estavam dizendo. O que estava funcionando nas escolas deles, o que não estava funcionando. Até que um dia eles estavam falando sobre indicadores, fluxo de caixa, eu não tinha ideia do que estava rolando. Devia ter uns 20 anos, mais ou menos. 19 para 20. E o seu Edino, ele chegou para mim e falou, Fia, vem cá. Onde que é a tua escola? Eu falei, minha escola é na cidade tal. Eu falei, nós somos vizinhos, eu tô a 3 horas de você. Eu vou te visitar, tá bom? Você consegue me receber? Você tá na escola todo dia? Eu falei, tô na escola todo dia. Sim, tô na escola todo dia, né? O que o empresário faz? Que na empresa todo dia. E aí, ele foi me visitar e ele sentou comigo e ele me ensinou a como fazer. Bem basicão. Entradas e saídas, controle de estoque e como que, de fato, isso ia me ajudar em alguma coisa. Então, ali foi a partir dessa primeira lição com ele, eu falei, opa, eu posso aprender com mais gente. E eu comecei aí o caminho tradicional, vou para ver o Sebrae, vou ver quem que tá ajudando o micro e pequeno empreendedor. Fui fazer um Empretec no Sebrae, que eu super recomendo para qualquer pessoa que empreende, né? É um custo-benefício incrível. E do Empretec eu saí com algumas ideias, essa inclusive de fazer um planejamento estratégico anual com o meu time e tal,
Então eu fui buscar esse aprendizado, mas muito de aprender com pessoas. Como eu era bastante jovem, eu já não posso usar mais essa desculpa, né? Mas antes eu podia usar, tipo, me ensina. Apesar que hoje eu também posso usar essa desculpa aí. Não, você é jovem, eu dizia, não vem com esse papo, não. Ainda posso usar essa Ainda desculpa, pode, né? ainda Ainda pode. posso usar essa desculpa. Eu tinha um sonho de ser chamada Dona Carol, de Dona Carol. Acredita? Acredita. Dona Carol? De Dona Carol. Porque eu achava assim, nossa, uma pessoa que é chamada de dona, ela tem respeito. Tem né? respeito, né? Ela já tem uma história de vida. Né? Agora eu sou chamada de Dona Carol, já não é tão legal assim. E eu fui aprender com pessoas. Mas o grande ganho da faculdade pra mim foi aprender a estudar. E esses 2 professores que me abriram caminhos de... Eu realmente quero empreender. E existem outros autores que não falam somente da gestão tradicional. Então, ali começou. E eu fui aprender com pessoas e muito erro, né, cara? Muito. Mas pensa. Às vezes eu conto para os meus clientes alguns MBAs caríssimos que eu tive, né? Então, esse aqui é um MBA que eu tive de 100 mil reais. Como perder 100 mil reais em 2 dias, sabe? Então, alguns erros muito doloridos, que hoje eu trato com bom humor, mas que na época foram assim... Custaram, cara. Exatamente. Não só falando de dinheiro, né? Questão emocional também, né? Total. Né? De sair de um espaço, de um apartamento grande para ir para um apartamento pequeno e mudar totalmente o padrão de vida. Por quê? Porque tomou 1, 2, 3, 4 decisões erradas. Mas não tinha ninguém para dizer assim... Hoje eu falei pro meu sócio, inclusive, nossa, ele estava ajudando uma das nossas clientes a abrir uma vaga para estágio dentro do LinkedIn, fazer um recrutamento mais assertivo, né? E aí eu falei para ele, pô, que massa, né? Que massa ter alguém que você pode dizer, cara, eu tô com dúvida em fazer um recrutamento bacana e trazer gente que tem a cara da minha empresa ou com a minha cultura para dentro, me ajuda. E você ter alguém que você possa confiar e que vai te acompanhar durante esse processo, que é o que a gente faz hoje. Então, para evitar perdas desnecessárias de dinheiro. Então, além de perda de dinheiro, que é assim, normal para quem empreende. Então, se você tá perdendo dinheiro aí, tá me escutando, tá perdendo dinheiro, é comum, né? Talvez é comum, não é normal, mas é comum, principalmente por não saber, pela falta de conhecimento. E dor de cabeças de, puxa, como é que... Eu lembro a primeira demissão que eu fiz, a primeira contratação que eu fiz. A primeira vez que eu fui ao banco, eu não sabia como fazer uma TED, eu não sabia como fazer um DOC, eu não sabia o que era IPVA, nem IPTU. Né? Então, eu fui parada numa Blitz, eu tinha uma motinha, uma Bis azul, meu primeiro bem, né, pessoal. E eu fui parada numa Blitz e eu não tinha pago o IPVA. E quando eu tinha 18 para 19 anos, eu não sabia o que era IPVA. E aí, quando eu falei isso pro guarda, ele riu. E ele foi muito gentil também comigo. Ele falou, pô, você tem alguém que pode vir aqui, você tem como pagar? Eu falei, não posso fazer. Então, traga alguém para buscar aqui essa moto. E nesse período você tem o tempo para pagar. E eu paguei, eu pude levar a moto para casa, ela não foi apreendida. Então foi uma grande sorte aí no fim da conta. Mas é por não saber. E quem não sabe, paga com o bolso. Então o empreendedor que não sabe porque não vai buscar conhecimento, ou porque não vai atrás, não conversa com pessoas, ele vai pagar com o bolso e com a dor de cabeça. Eu paguei com o bolso e com a dor de cabeça. Pois é, perder dinheiro até que é comum, você errar também faz parte de qualquer processo de aprendizado. Só que quando você busca ajuda externa, que nem você está falando, né? Você evita erro. Exato. Evita de perder dinheiro não também. Precisa, né? Em alguns casos não precisa. Em alguns outros você vai ter o aprendizado. Mas você evita de desnecessários, né? De dores de cabeça desnecessárias por falta de conhecimento. Porque o conhecimento está aí, né? Ou quando a gente, até na última gravação que a gente teve com o Jacqueline, a gente mencionou isso, né? Porque, que nem eu falo, né? Que a faculdade realmente tem alguns ensinamentos assim que eu levo pra minha vida, né? Alguns professores que passaram que realmente marcaram. Pessoas, os colegas também. Sim, né? pô. Meu sócio. A gente se conheceu Olha na faculdade. aí, que legal. A gente se conheceu na E faculdade. ele fala mal da faculdade, olha só, né? Só que é indireto. Não é isso. Eu falo que realmente ela prepara você para ser um especialista. Exato. E o fato de você empreender requer várias habilidades, né? Tá na moda agora os soft skills, né? Sim, sim. Então, mas eu acho que sim, realmente é importante, né? Minha evolução começou ali, né? Na parte do ensino da faculdade. Só que o que acontece? Quando a gente vai empreender, a gente acha que sabe das coisas. E até na gravação com o Jacqueline a gente mencionou isso. O médico, ele faz a faculdade, depois ele vai fazer mais a residência e por aí vai. Tem uma longa caminhada pela frente. Sim, nunca mais para, né? É aí que tá. A gente quando vai empreender, e eu sei, porque eu tive essa dificuldade, eu e o Valdinei lá no início, né? Sim. A gente, contador e tal, agora, né, a gente entende de gestão, agora... Quando a gente se deparou com questões, por exemplo, assim, culturais, questões financeiras, sim, porque todo mundo acha que o contador sai da faculdade sabendo fazer um fluxo de caixa muito bem elaborado, que ele consegue fazer um planejamento estratégico, e não, isso não é verdade.
entendeu? Pelo menos só se a faculdade que eu fiz não ensinaram isso, né? Mas na teoria não é assim que funciona. Então são várias habilidades que realmente, se você vacilou, a gente também cometeu vários erros lá atrás e continua cometendo. E tem uma frase que é mais ou menos assim, erre bastante, mas corrija rápido, né? Porque o erro é o que você faz tomar decisões mais assertivas e por aí vai. Mas você ter pessoas que realmente você possa trocar uma figurinha, é o famoso benchmark, tá na moda também hoje, né? Que é isso que a gente tá fazendo aqui. É um benchmark. Quem tá escutando, puxa, ó, só a Carol já cometeu esses erros lá, o André, o Valdinei. Essa é a ideia também dessa nossa bate. Só que, claro, né? A pessoa que ouve isso tem que estar disposta a receber essas informações, né, Carol? Porque não adianta a gente receber e não fazer nada. É por isso que o meu primeiro pilar, que quando eu desenvolvi a metodologia, André, foi focado na mentalidade. Porque não adianta uma pessoa chegar numa sala de aula, né? É aquele contexto assim de você estar olhando alguém que está falando para você alguma coisa diferente. Você pode não concordar. Você tem todo o direito de não concordar. Sim, afinal, é assim que o grande conhecimento ele, né, ganha força, na verdade, a divisão de opiniões, né? Exato, ele ganha força, não a polarização. Né? Uma discussão inteligente é o que faz com que o conhecimento ganhe força. E você fala, não, isso aí não funciona. Não, isso aí eu já tentei e não funcionou. Isso aí... Então, essa resistência é o que faz que muitos empresários cometam os mesmos erros sempre. Então, se você está cometendo o mesmo erro já faz um ano, 2 anos, 3 anos, né? Eu costumo separar assim, problemas normais, anormais e patológicos. Não sei se você já trabalharam nessas 3 linhas de problemas. Não. Todos nós temos problemas nas nossas vidas que são normais, problemas anormais e problemas patológicos. Eu vou colocar aqui uma criancinha, por exemplo, que está desfraldando. Então, uma criança que está saindo das fraldas. É normal ela fazer xixi na cama? Normal, né? É normal, né? Sim, é normal. Poxa, ela está ali desfraldando, tem todo esse processo, né, de sair das fraldas. Uma criança um pouquinho mais velha, ali seus, sei lá, 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, é normal ela fazer xixi na cama? Começa a ficar estranho já, né? Já não tanto, né? Já não é tão comum, já não é tão normal, anormal. E aí, uma criança ali dos seus 16, 18 anos, se ela faz xixi na cama, tem alguma coisa com o corpo dela, patológico. Tá? Então, o empresário, quando ele está começando, ele tem problemas de fluxo de caixa, é normal? Cara, é normal. Sim, você está começando, você precisa gerar venda, você precisa contratar gente, tem um monte de coisa para gerir, é normal ter um problema de fluxo de caixa. Agora, passou 5 anos na empresa, é normal ter um problema de fluxo de caixa? Já começa a ficar ruim também, né? Isso, já começa a ficar um pouco desconfortável. Você tem 20 anos de empresa e tem um problema de fluxo de caixa. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, tem alguma coisa patológica ali que você precisa colocar o olho. Ou menos até. Hoje, no mercado de hoje, 20 anos é muito tempo, já quebrou. Sim. Então, é entender que se eu tô com o mesmo problema há 2, 3, 4 anos, não consigo engajar time, não consigo criar cultura pro meu time, tá difícil contratar, não consigo gente comprometida, opa, será que esse aqui não é um problema normal já? Eu preciso olhar para ele e buscar uma solução para isso? Né? Se eu tô há 20 anos empreendendo, 15 anos, eu vejo vários casos dos meus clientes lá, tô há 10 anos empreendendo, eu não consigo tirar férias. Não é normal. Então, é entender que conhecimento que eu preciso, e aí tá com a cabeça aberta, de dizer assim, eu preciso disso. Eu posso não concordar, mas eu vou testar. Sim. Eu vou buscar, eu vou experimentar dentro da minha empresa, ver se funciona. E quando funcionar, ou se não funcionar de primeira, eu vou fazer uma nova tentativa para sair desse e buscar problemas normais para a época que eu tô. Então, quando eu tô com uma empresa um pouco mais com mais tempo de mercado, eu vou ter outros problemas que vão ser normais para 3 anos, 5 anos, 10 anos de empresa. E não os problemas que eu tinha no meu primeiro ano. Vai começar a olhar para isso. E muitos empresários têm essa resistência do controle, né? Só eu faço bem, eu não posso delegar. E essa resistência vem da falta de conhecimento de como fazer. Então, em buscar o primeiro pilar vai ser sempre mentalidade. Em tudo que você faz na tua vida, o primeiro pilar vai ser mentalidade. Mudança de hábitos, mudança de percepção. Nós vamos fazer um treinamento agora, externo, né? Nós damos treinamentos, a gente tem muitos treinamentos também que a gente participa. E é um treinamento internacional e um dos facilitadores, ele comentou assim, não tem como você inovar se não tiver uma intervenção externa dentro do teu negócio. Não tem como você inovar. Então, você acha que você vai inovar de dentro para fora? Você pode inovar de dentro para fora. Mas quando vocês, por exemplo, estão lá fazendo um treinamento, estão virando várias chaves, estão explodindo a cabeça, os nossos clientes também têm muito disso, porque eles param fora da empresa 2 dias, 3 dias, sei lá, para pensar em coisas para dentro da empresa. Então, se não tem uma intervenção externa, você fica fazendo as mesmas coisas sempre e tendo os mesmos resultados. Aí, 5 anos de empresa, tem problema de fluxo de caixa.
E aí aquele papinho de nome, empresa diferente, aqui não funciona, né? Aqui não Cabeça funciona, fechada. exato. Você dá a ideia pra pessoa e ela fala, não, isso aí não funciona. Mas nem negócio tentou, é diferente, nem colocou em prática. No meu mercado, eu escuto muito isso. No meu mercado. No meu mercado, No meu mercado. Mas não importa o mercado que você esteja. Os princípios são base. Né? Existem alguns princípios universais da gestão, da vida, né? Da vida e da gestão. Então, é um princípio universal da vida. Se você comer mais do que você gasta, você vai engordar. Se você não cuidar da sua saúde, a conta vai chegar. Sim. Isso é um princípio universal. Para a gestão também existem princípios universais e que, mesmo que você esteja em qualquer mercado que você esteja, esses princípios eles vão funcionar. Então, é com base neles que a gestão precisa ser pautada, por exemplo. E quais são os princípios que você vai adotar na tua empresa? Porque os que eu vou adotar na minha, talvez sejam diferentes do que vocês vão adotar aqui. Mas ainda assim, eles seguem uma linha mestra, né? Qual que é a linha mestra? Você vai precisar de pessoas. Sim. Vai precisar. Ah, não quero trabalhar com pessoas. Então, não empreenda. Porque vai precisar trabalhar com pessoas, liderar pessoas. Pessoas de várias culturas, de vários backgrounds, né? De várias famílias e crenças. Você vai precisar saber lidar. Fala aquela frase da tua irmã lá. Qual? A das pessoas. A das pessoas, né? Não existe outro caminho. As pessoas são o caminho. Aí, ó, agora, no último podcast eu falei, eu não lembrava o nome dela. Graciane. Agora tá aí. Graciane Rissardi. Isso aí, ó. Minha irmã, Graciane Rissardi. E quando ela falou essa frase, eu falei, cara, não tem por onde fugir. Por mais que você tenha um boteco, ou se você tiver uma baita de uma empresa lá no Vale do Silício, vai passar por pessoas. Não existe outro caminho, as pessoas são o caminho. E é aquele que não forma, né? Porque tem essa dificuldade, cabeça fechada, não funciona, não tem xingar. Não dá pra contratar pessoas. Não encontro gente em Curitiba. Aí você vai em São Paulo e a galera vai dizer, não encontro gente em São Paulo. Aí você vai, sei lá, vai pra Miami. Não encontro gente em Miami. Tem gente. Né? Tem gente comprometida, não importa a idade. Ah, mas não encontro jovens comprometidos. Tem jovem comprometido. Tem. Então, uma coisa também, né? Até discute aqui de vez em quando sobre isso. Mas falar que hoje não tem. Hoje o jovem não quer saber. Hoje o jovem não tem comprometimento, não tem responsabilidade. Mas, pô, você começa a voltar no tempo, começa a conversar com empresários que já estão há tempos no mercado, você vê que sempre teve a dificuldade. Agora, a dificuldade não está porque não existe jovem comprometido. É porque, de repente, você não consegue atrair esses jovens para perto de você, né? Exato. E também não forma, né? E não porque forma. Tem algo que acontece que... Vocês lembram quando vocês começaram? Vocês lembram quando vocês começaram a trabalhar? Sim. Eu lembro. Gente, eu lembro muito de quando eu comecei a trabalhar e eu, assim, tiro o chapéu e sou extremamente grata às pessoas que tiveram paciência comigo. Porque eu não sabia nada. Nada, zero. Né? Tinha talvez vontade, um pouco mais de vontade, mas tem muita gente mas eu tive oportunidade de algumas pessoas que deram essa oportunidade. Eu comecei a trabalhar com contabilidade sem saber o que era nota fiscal, então tudo certo, né? Eu comprei uma moto sem saber o que era IPVA. Entende? Pô, eu pensei, que cabaça, meu Deus do céu, você tá louca? Mas é o que agora, se você não tem alguém pacientemente, por exemplo, esse policial que me parou na Blitz, ele foi muito paciente em dizer, putz, cara, não sabe. Foi genuíno e eu realmente não sabia. Então, é entender que o meu papel como gestora é ensinar. Né? Tem um livro que eu gosto muito, eu estou na leitura dele agora, novamente, que fala muito sobre o papel do gestor, né? A gestão de alta performance, do Andy Grove. Motivação e treinamento. Então, quantos empresários estão dispostos a, de fato, motivar o seu time, entender a motivação de cada um, para entender o que entregar para cada um, Sim. Viver o sonho de cada um. Né? Exato. E treinar o seu time. E o seu time, ou pequeno, não importa o tamanho do time, o seu time de líderes. Não, o papel do gestor é esse. Aí você chega em muitas empresas, porque eu costumo bater muito forte no jeitão brasileiro de empreender, o jeitão do jeitinho. Né? E o cara está fazendo algo que ele poderia tranquilamente delegar se ele tirasse o mesmo tempo para treinar. E treinar a pessoa, mas não dá tempo de treinar. Quem não dá tempo de treinar também vai ficar pequeno para sempre. E é por isso que a grande maioria das empresas é uma empresa pequena, e não tem problema ser pequeno. É o que é uma questão de escolha também. Mas uma empresa pequena não bem gerida, que não traz pro proprietário aquilo que ele deseja, né? Falando do meu mercado, né, de novo, né? Vai. Na contabilidade, na contabilidade, não só na contabilidade, obviamente, sim, mas é onde eu estou inserido, né? É muito comum, quer dizer, quem se forma em contabilidade querer fazer contabilidade. Sim. Só que, às vezes, o contador é empresário, é empresário contábil, né? Sim. Mas quer continuar fazendo a contabilidade. Esquece que o papel dele também é dar treinamento, é fazer gestão, é criar cultura, é implementar a cultura e bater reforçar a cultura. Reforçar. Né? É criar cultura, reforçar a cultura. Criar cultura, reforçar a cultura. Isso é todo dia? É. Todo dia, incessante, não tem como parar, né? Vocês lembram quando
Não sei se o pai de vocês teve Fusca, né? Meu pai teve Fusca e a gente andava em 5 no porta-malas. Andei bastante Fusca. Andei bastante Fusca. E que não precisava usar cinto de segurança nem ter cadeirinha. O que precisou acontecer culturalmente para que as pessoas utilizassem cadeirinha e cinto de segurança? Teve que virar a lei. Primeiro virou uma lei, certo? Então, primeiro virou uma lei. Se você não utilizava o cinto de segurança, você ia ser multado. A lei já é bem antiga, na verdade, né? Isso, a lei já é bem antiga. Aí teve um novo código e começou mais propaganda. Exato, começou a maior conscientização. Então, havia a lei, ela não era cumprida. Então, culturalmente, mas vamos pegar aqui o caso dos empresários. Existe lá a regra da gestão. Então, a gente precisa ter esse tipo de comportamento nessa empresa. Por exemplo, pontualidade. Um exemplo super básico. Nós precisamos ser pontuais. Está escrito lá no código de cultura da empresa, mas todo mundo chega atrasado. A grande maioria das pessoas chega atrasada e nada é feito. Beleza? Nada é feito sobre isso. Nenhuma conscientização, nenhuma educação, nem nada. Aí veio o novo código de trânsito brasileiro e começou uma nova conscientização e apertar um pouquinho mais. Ou seja, se você não usasse o cinto, você ia ter uma multa, beleza? Então, se você chegar atrasado, eu vou te chamar para uma conversa 1 a 1. Pra gente fazer um realinhamento de contratos claros. Cara, aqui pontualidade é muito importante para nós. Hoje eu percebi que você chegou atrasado, eu entendo, pode estar chovendo e tal. Posso contar com você que você vai dar o teu melhor para manter a pontualidade? Você reforça uma vez, você reforça outra vez, você reforça outra vez, até que essa cultura começa a ser uma cultura para todos. Uma pessoa recebe uma multa por falta de uso de cinto, 2 multas, 3 multas, uma hora ela fala, porra, eu vou ter que pôr esse cinto de segurança. E aí a cultura começa a se instalar com mais propriedade, né? Ou eu vendo o carro para não precisar mesmo de cinto de segurança, né? Que é o caso, me demito, ou eu me adequo. Né? Mas isso de implementar a cultura é só na base da porrada, só na base do xingo, também tem que ter um elogio de vez em quando? Nesse exemplo que eu acabei de dar, né, não houve porrada, houve uma conversa. Então, o que acontece com muitos empresários, que eu percebo, e eu também já estive lá, eu fui essa empresária, né? Eu abro parênteses aqui, gente, já me chamaram de vaca, não que eu seja uma vaca, agora eu faria um mu, né? Levaria com bom humor. Porque era a base da porrada. Só que a porrada não surtia efeito. Não surtia bico, surtia perda de talentos, né? Uma pessoa que era muito fera, mas porque alguma coisa de atravessado não rolava. E a pessoa pedia pra sair, ou então eu saía com ela. E eu fui me capacitando na jornada que eu falei pra vocês, então eu fui buscar treinamento porque eu me via como uma líder muito fraca. Então eu fui buscar treinamento. Eu falei, cara, eu perdi uma colaboradora que era uma baita colaboradora na época. E ela falou, não quero mais, não dá mais. E ela pediu pra sair. Eu falei, alguma coisa tem que mudar aqui. E eu fui pro primeiro treinamento. Lá eu percebi que, de fato, eu era uma péssima líder. Não dava pra dizer que era uma liderança que iria formar pessoas melhores do que eu naquilo que faziam. E ali começou essa jornada. Então, quando que eu entendi o papel da cultura e se tem como fazer uma cultura sem porrada, beleza? Porque quando se pensa em cultura, muita gente fala, não, tem que ter multa. Então, roubou, vai cortar a mão fora. Né? É esse tipo de cultura que funciona. Bandido bom é bandido morto. Né? Essa é a hora que vocês podem pegar essa parte, né, e virar um cancelamento. Essa parte eu sabia que ia chegar esse momento. Carol fala que bandido bom é bandido morto. Então, muitas pessoas acreditam que essa é a única forma de fazer cultura. Mas cultura é muito mais uma questão de proximidade do que da pancada. Então, o que acontece? Se você admira uma pessoa, pega uma pessoa aí que você admira. Você admira alguém? Vocês admiram alguém? Que ótimo. Você pega uma pessoa que você admira. E aí, essa pessoa que você admira, você faz um contrato claro com ela. Você tem um compromisso com ela. Então, você tem um compromisso ali com o André, de que, André, todas as segundas-feiras, às 8 da manhã, eu estarei aqui para fazer algo pela empresa. Você tem um compromisso com o André. Vocês acertaram. Chega uma segunda-feira, é 8h30, e você não vem, que você vai estar sentido, do tipo, cara, não acredito que eu tô fazendo isso com o André. E segundo, vem o papel do André, como líder, e chegar pra você e dizer assim, cara, o que aconteceu? A gente tinha um compromisso. O que acontece é que os líderes não têm os guts, né? Não têm a coragem de chegar e encarar a pessoa de frente na hora. E ser adulto, né? E ser adulto. E dizer assim, olha, não é pessoal. Eu gosto muito do teu trabalho, a gente tinha um combinado. Eu confiei em você e não foi cumprido. Como que eu posso te ajudar como líder para que você cumpra? Entende que é bem diferente de, porra, você chegou atrasado, a gente ia comprar. Vou descontar teu velho, sei lá, né? Eu vou descontar, perdeu a cesta básica. Perdeu a cesta básica. Então, é uma conversa. Essa proximidade faz com que você tenha cultura. Fortaleça a cultura. Isso. Né? Só que dá trabalho, né? Sim. Eu costumo dizer que para um gestor, os gestores que eu mais admiro são aqueles que passam seus dias fazendo reunião em 1 a 1. É reunião, é 1 a 1. É 1 a 1, é reunião. É alinhamento, é realinhamento.
Por quê? E aí você vai modificando. Se você tem uma pequena empresa, com todo mundo que você conhece ali, né? São todos colaboradores. Se você tem uma empresa um pouquinho maior, você vai falar com seus líderes ou com aquelas pessoas mais chaves na organização. Se você cresceu pra caramba a tua empresa, você vai falar com seus diretores. E eles vão replicar esse modelo de cultura. Mas ele precisa ser reforçado. Mas reforço de cultura não quer dizer pancada, né? Se fosse dizer pancada, todas as ditaduras do mundo tinham dado certo, né? Exatamente. Então, é proximidade, essa proximidade que vai fazer com que você gere cultura. E proximidade e conversas difíceis, né? Que é o lado difícil das situações difíceis do livro que eu estava falando anteriormente também. Nesse livro ele fala muito da importância de você reforçar aquilo que você não tolera. Olha, isso aqui pra mim não dá, cara. Tá? Então, se você for continuar aqui conosco, eu quero que você continue. Porque você é parte importante daqui, né? XYZ, Sim. Não dá, posso contar com você? E se acontecer, infelizmente, a gente vai ter que desligar você. Claro. E se acontece com a pessoa e realmente ela faz de novo, você desliga. Sim. Então você entende que você começa a tirar os ruídos e a conversa na mesa de jantar? Sim. Você tá com um colaborador difícil e daí você fala, mas, fulano, difícil pra caramba, falando lá na tua casa, lá com ninguém que pode fazer nada. É porque provavelmente faltou uma conversa difícil durante o dia. De você chegar e dizer assim, isso aqui que você fez eu não achei legal. Sim. É importante que isso não aconteça mais. Só que para chegar nesse nível você precisa ter muita proximidade para a pessoa, né, entender que não é pessoal, que é do trabalho e tal. Então essa é uma construção de dia a dia que dá trabalho e é por isso que poucas empresas acabam levando esse lado para a cultura mais a sério. Você acha que qualquer tipo de empresa, em qualquer ramo, em qualquer tipo de atividade, é possível implementar uma cultura forte? Ou depende? Vai ter, de repente, uma construção civil? Não, aqui não dá. Aqui não tem como colocar cultura forte. É porque tem vários exemplos, né? Eu sou uma acreditadora. Tá? Então... Idealista. Excursão. Que nem tem um cliente do André, você é muito chefe de excursão. Tudo gente, eu sou otimista. Show. E acredito. Show, isso aí. Então, se você me disser assim, Carol, você acredita que em qualquer empresa e tal, eu vou dizer sim. E daí, se alguém vier aqui, não, mas eu discordo, não tem problema, pode discordar de mim, não tem problema. Mas eu prefiro acreditar que sim, eu gosto de acreditar que dá pra fazer, porque é muito desacreditar as pessoas, que elas não conseguem. Mas eu não sou Deus pra analisar se alguém consegue ou não seguir uma cultura. Eu recebo muitos clientes também que falam assim, não, mas é diferente porque os meus colaboradores são, a maioria chão de fábrica, então não dá pra gente chegar aqui, eles não têm o nível... Poxa, mas é duvidar muito, né? É se achar muito Deus, né? De dizer assim, não, essa pessoa aqui, ela não tem essa... Eu tenho a competência, ele não. Não, pera, esse então é o teu desafio. Como você vai estabelecer como líder? Esse é o teu desafio de líder. É fácil dizer, ele não consegue. Agora eu quero ver quando você assume essa resposta e dizer assim, eu quero trabalhar com alguém que não teve a mesma oportunidade que eu tive de aprender, de estudar, e transformar esses caras com uma cultura forte. Então, essa mudança de mentalidade, né? E dizer que mesmo quem está na construção civil, mesmo quem está no chão de fábrica mesmo, é sempre o papel do líder. Sim. É sempre o líder. O líder vai conduzir a galera ali. Isso aí que você falou é muito louco, porque se a gente tivesse tido essa conversa aqui um tempo atrás, porque assim, que nem eu falei, que nem você mesmo mencionou lá no início, né? Muita coisa a gente erra por não saber. Então, eu vou dizer, quando a gente iniciou o negócio, a gente pensou assim, já passamos por alguns chefes, não líderes, né? E a gente pensou assim, a gente quer fazer algo diferente. Exato. Né? Então, é aquele, né, legal, bacana, vamos criar um ambiente que seja diferente do que a gente viveu. Ótimo. Sim. Só que, naquele início, a gente achou assim, puxa, que ser um líder era aquele cara que o cara tá ali tacando pau e você tá, não, acontece e tal. Só que chegou um momento que a gente viu que, puxa, mas aí a gente perde a mão do negócio. Sim. A gente pulava a parte das conversas de adulto, as conversas difíceis, achando que a gente ia ser tratado como... Até que um dia a gente chegou num ponto, né, que a gente falou assim, Valdinei, a gente vai precisar ter uma conversa difícil. E daí, nossa, aquilo ali, sabe o coração partido? Porque assim, a ideia realmente é você criar um ambiente top pra galera. E daí o coração tava partido, mas a gente precisa... E daí a gente teve a conversa difícil e realmente... Foi difícil. Foi difícil, cara. Sim. Foi trash o negócio. E é por isso que elas são evitadas, né? Porque elas são difíceis. São difíceis. Mas a virada de chave, Carol, que a gente teve nesse dia foi incrível. Legal. Por quê? Porque realmente a gente recebeu esse retorno. Sabe aquela questão assim, por exemplo, do... Puxa, eu desapontei você?
E pra gente, vendo isso de fora, eu falei assim, nossa, mas que incrível que foi o retorno, que a gente esperava algo totalmente diferente. E a gente viu que o bom líder é aquele que é a mesma coisa do pai, é aquele que educa. Sim. Né? Porque às vezes tem a questão, não, mas tá fazendo coisa errada, você vai deixando, daqui a pouco que você faz, você encerra um contrato, você perdeu um talento de uma pessoa que às vezes só tá precisando de dar uma lapidadinha. E quando você tem essa postura de líder mais assim, mais assertiva, né, que tenha, seguinte, você violou essa conduta que a gente não tolera e tal, que foi o que você tá ensinando para nós aqui. Sim. Que nós talvez já tenhamos perdido talento por conduzir de maneira errônea mesmo, essa foi a real. E a gente teve que aprender na dor mesmo. Então eu vejo que essas conversas são essenciais mesmo. A gente viveu na prática isso mesmo, cara. Foi muito louco, né, Valdinei? Não, tenso, porque é sofrido, né? Você não quer passar por isso. Claro. E você não quer que a pessoa que tá ali, que você já gosta, já tem uma afinidade, você não quer que ela também passe por aquele momento ali, né? Sim. E aí você fica naquela esperança, por dizer até burra aqui, de achar que a pessoa vai se consertar sozinha, que as coisas vão mudar. Que ela vai perceber. Isso, que ela vai perceber por conta, né? Só que não acontece assim, na prática não é assim, né? Eu chamo de líder potência. Uma vez eu aprendi um quadrante que me fez teve muita clareza, né? A partir dali tive muita clareza. Que era assim, que um líder, quando ele é fera no que ele faz, um líder potência, que agora eu uso claro pra minha marca, né? Um líder potência, ele é aquele cara que ele exige muito bem, ou seja, ele é um cara exigente. Pega os melhores técnicos do voleibol, por exemplo, o Bernardinho da vida. Pô, o cara exige pra caramba, mas ele também dá suporte. Esse é o ponto. Então a gente vai colocar num gráfico. Um cara que dá pouco suporte e exige pouco, ele é negligente com a liderança dele. Porque ele não tá exigindo da galera aquilo que eles podem entregar. Ele também não tá nem aí, não tá dando suporte, não tá ensinando. Aquele cara que exige muito, mas não dá suporte, vira uma ditadura. Chicote. Né? E muitos empresários acabam caindo aí. Eu mando, você obedece. Então eu mando, você não sabe fazer, eu te xingo. Então pouco suporte, muita exigência. Também aquele cara que dá muito suporte, muito, extremo suporte, mas exige pouco. Ou seja, não tem conversas difíceis, não dá feedback desafiador, mais desafiador. Não chama pra dizer, pra ditar assim, aqui é assim. Talvez você tenha trabalhado em outras empresas que não é, mas aqui é. Beleza? Posso contar com você? De que a gente vai, a partir de agora, ter isso? E traz o cara junto, né? O cara que, assim, ele dá extremo suporte, mas exige pouco, cobra pouco. Ele é aquele bonzinho que vira um bobãozinho depois, né? E, por último, lá no quadrante potência, é o líder que ele exige forte, mas ele também dá forte suporte. E se você começar a entrevistar, eu sei que vocês provavelmente vão lembrar de algumas pessoas, que foi aquele líder que, cara, cobrou, mas aquele professor, né? Aquele professor que cobrava, que não deixava e tal, mas também te oferecia um suporte acima da média, ele você lembra. Esse cara fez crescer, né? Exato, ele você se lembra. Mas aquele que foi ou o bonzinho, ou o ditador, ou você talvez não tenha o mesmo tipo de lembrança. Então é entender que nós como líderes, né, das empresas, como nas empresas, os gestores, nas famílias, enfim, liderança, né? Em tudo, a gente vai precisar exigir bem. As pessoas entregam muito quando você sabe exigir. E o que é saber exigir? É saber dar o suporte também, né? Eu quero que você me entregue isso, mas eu tô aqui. Então, se você precisar eu vou te entregar material para isso, eu vou te entregar literatura recomendada, eu vou te entregar um treinamento. Eu preciso que você aprenda isso. Então, tá aqui esse treinamento para você aprender. Sim. Uma vez por semana você vai me dizer o que você tá aprendendo. Então, exige bem, cobra bem. Cobra bem, né? A exigência vem e dá bastante suporte. E agora, saber disso, ótimo, agora eu já sei disso. Como que eu aplico isso na prática? Então, tem muita gente dando muito suporte e pouca exigência. Achando que o cara vai vir do céu uma luz e vai entregar para ele o que ele precisa. Não vai. Nós precisamos falar. E aí falar vem de conversas difíceis, de talvez a não compreensão inicial. Por isso que toda a nossa metodologia ela é pautada em um pilar, né? Que é o pilar dos contratos claros. Então, eu quando sento com você, eu vou te dizer o que eu quero de você. Hoje. Que pode mudar para amanhã. Tá bem? Então, a gente precisa dessa flexibilidade também. Se porventura eu perceber que, como sua líder, que não tá sendo, eu vou vir aqui e vou te exigir. Mas eu também estou muito aberta para tudo que você precisar, eu vou te entregar para você cumprir o que precisa ser cumprido. Parte da cultura. O líder que não foge das tretas, né? Porque elas vão acontecer. Mas é o líder que não foge dessa conversa difícil, que parte o coração, que faz antes. Não precisa ser na hora da demissão só. Essas conversas difíceis é para que você prepare pessoas para que elas ou fiquem com você, porque são fera, ou então que se elas vão para outra empresa, ótimo, que elas consigam ir para empresas que estão performando ainda melhor que a tua empresa. Sim, né? Sim. Quando eu decidi empreender, né, que já tinha na cabeça que eu precisava realmente fazer algo diferente do que eu vivi. Sim. E daí o meu pai, eu falei, opa,
problema com as pessoas e tal, como que vai ser isso e tal, né? Eu falei, não, fique bem tranquilo, isso não tem erro, isso é o mais fácil. Você manda e eles obedecem. Eu falei, então, beleza, né? Ditadura. Não, e seguimos, né? Seguimos a vida assim e tal. E daí, claro, né? Nunca foi assim, né? Mas um dia, se tem um cara corajoso aqui nesse recinto, é o Valdinei, cara. Cara, esse tem coragem mesmo. O cara é corajoso. Porque, assim, quando você toma certas atitudes e ninguém fala nada, você acha que você tá, né, apavorando, né? Chegou um momento da nossa trajetória aqui que eu senti assim, puxa, será que, né? Não sei o que me deu na cabeça de fazer. Sabe quando você faz aquelas perguntas bobas? E eu virei pro Valdinei e falei assim, Valdinei, você acha que eu sou um bom líder? Assim, na lata. E ele virou pra mim e falou assim, não, acho que você não é um bom líder. Na lata também. Na lata também. Encerrou o papo ali, né? Não teve conversa, acabou e aquele silêncio. E eu falei, cara, que desaforado. Olha só que, né? Como que o cara tem uma coragem dessa na minha cara, né? Mas beleza, morreu o negócio e seguimos a vida aquilo ali. E eu falei, cara, realmente, eu acho que eu não sou um bom líder. E daí eu comecei a procurar recursos, né, Valdinei? Sim. Falei, cara, olha só. Abriu a cabeça, foi atrás de conhecimento, né? E de fato, e vendo hoje, eu tinha muito problema com delegar. Eu achava que todo mundo tinha que ser igual eu. Eu acho que assim, que se eu não fizer o negócio, ninguém vai fazer tão bem feito como eu. E daí, puxa, eu vi que cada vez você deixa de ter uma empresa, você tem um emprego, né? Porque você delega, você que tem que fazer tudo, você debruçava naquela questão técnica, né? E aquilo dali, pra mim, particularmente, foi uma virada de chave gigantesca. A coragem do Valdinei, ele sabe disso, sempre conto pra todo mundo essa história. Ótimo. Porque... E como é importante ter alguém que te diga, né? Aí, a realidade, né, Carol? Porque às vezes as pessoas não te falam a verdade, isso não é bom. E o segundo ponto, você também tá aberto, né? Talvez você ficou desaforado, né? Não, fiquei. Mas depois, do tipo, poxa, ele tem razão, é real. Te falar que se fosse, sei lá, uns 5 anos antes disso, eu não teria tanta coragem assim de falar. Porque ele não tava tão aberto pra receber. Tava meio fechado. Antes ele tinha a cabeça mais fechada. Depois, com o tempo, ele foi amadurecendo e com a cabeça mais aberta também. Eu sabia já até onde eu podia chegar, né? Ótimo. E a gente fez agora recentemente uma brincadeirinha dessa também, né? Lembra? Não. Que eu falei lá pra você, fala aí 3 Ah, efeitos. sim. A gente tava lendo um livro, né? Tá vendo? O 21 minutos. E aí tem lá um exercício, né? Pra você pegar alguém que você confia, alguém que você ama, alguém que você sabe que também quer teu bem e jogar pra ele, olha, me fale 5 defeitos? 5 defeitos, não lembro. 5 defeitos que eu tenho, graves, que eu preciso corrigir, porque isso me faz mal. E aí a pessoa tem que jogar na lata, né? Só que isso eu tava lendo, mandei pro André, ele falou, tá, beleza, eu faço, só que isso também quero da tua parte. E aí a gente teve que fazer, né? Foi doido. E daí eu tenho uma mensagem lá. E é interessante a evolução que isso trouxe pra mim. Sim. E eu tenho certeza que pro Valdinei também. Sim. Porque eu peguei aquela mensagem dele e eu salvei como favorita. Então, volta e meia, eu dou uma olhada, eu falo assim, cara, isso daqui, eu coloquei na minha cabeça, eu preciso mudar isso. E eu volta e meia mudo lá, volto naquela mensagem e vejo como que está a minha evolução, porque é ritual, é costume. Sim. Então você faz aquilo dali, pra você tá tudo certo, é normal, mas isso incomoda, né? E a gente na posição de líder tem que tomar muito cuidado com isso, porque os nossos liderados vão replicar o que a gente faz todo dia. Exato. É normal. E eu tive até uma surpresa numa reunião de feedback nossa, do nosso time, ele falou assim pra mim, não, o meu dia depende do teu bom dia. Mais ou menos assim. Então, a maneira como que eu dou o bom dia pra ele, falou, bom, ó, o André tá bem, o André não tá bem. Então, puxa, olha o cuidado, né, que a gente tem que ter com os nossos liderados, eles estão replicando. Então, se a gente está tendo uma conduta e tem alguém que realmente fala essa real, porque às vezes o colaborador não tem coragem de falar, né? E o Valdinei falou as coisas e volta e meia eu volto a mensagem e falo, não, realmente, isso daqui ainda tá em processo de evolução, mas é isso, né? Carol, é uma adaptabilidade. Eu acho que o líder, uma característica forte do empreendedor hoje é a adaptação. E também está muito aberto, né? Você entende que vocês têm alguns pontos muito legais dentro da sociedade que permite também ouvir isso, né? Sim. Uma proximidade, uma intimidade, anos de conhecimento. A busca por crescer e evoluir juntos, né? Vocês estão aí nessa estão lendo, estão fazendo treinamento. Então, vocês já estão nessa jornada para poder aceitar bem. Porque eu costumo dizer que, geralmente, quando alguém te fala alguma coisa que você precisa melhorar e que pegou, bateu, doeu, é teu. Toma que é teu. Né? Então, provavelmente, ele te disse essas 5 características e você, por mais que você ficou fulo da vida, né? Ficou pistola, você olhou e falou assim, ele tem razão. É real. Agora, ditas por alguém, o que você precisa melhorar, ela é muito mais voz do que quando você tá assim, só pra você, não, mas isso aqui, ninguém tá falando nada, deve estar tudo bem, né? Até que alguém diz, não tá tudo bem. E aí é hora de mudar. Então, é essa abertura que
muita gente precisa ter, que o nosso papo é para empresários, que os empresários precisam ter. Quando você é um cliente, por exemplo, dá um feedback na sua empresa, dá uma estrela lá no Google, né? Ele vai lá e dá uma estrela no Google e te desce o cacete. Muita gente fica pulo com esse cliente. Não, você tem que agradecer esse cara. Que ele foi aquele cara que teve a coragem de dizer, meu, você tá errando aqui. Olha pra isso. Sim. Coloca alguma coisa ali, ninguém é perfeito. Sim. Agora, tá aberto pra fazer essa mudança é o grande ponto. Né? De dizer, não, peraí, esse é o cara que valoriza. O cara de 5 estrelas também, obviamente, eu trabalhei pra ter os 5 estrelas, né? Mas esse aqui, ele tá me dando uma grande oportunidade de olhar pra onde eu não quero olhar. E que foi o que vocês fizeram nesse exercício. Deixa eu olhar aqui pra onde eu não quero olhar, mas que agora não tenho mais como não olhar, porque alguém me disse. Então, e essa proximidade, ela muda o jogo. Até aquele cliente, né, que vem te dar um feedback negativo, é aquele cara que te dá a oportunidade de melhorar teu negócio, né? Aquele que só vira as costas e vai embora, não te ajuda em nada. Ele só vai embora e não aparece mais. Ele vai comprar de outra pessoa, né, de outra empresa. E eu acho que da mesma forma também um funcionário, né, um liderado, que se o líder, que deveria estar fazendo o papel de líder, se ele não dá o feedback, como é que a pessoa vai saber que tem que melhorar, onde melhorar, né? Acho que esse é o papel do gestor, de estar ali de cima olhando e apontando os erros mesmo, né? E se investir dessa coragem, né? De dizer, cara, ó, não, isso aqui não tá legal. Isso, beleza? Exato. Pro teu futuro. Ontem eu postei uma resposta no Insta Stories, eu respondendo uma caixinha, de que o líder, ele tem que ter a consciência de que a pessoa que passar pela empresa dele tem que sair melhor do que entrou. Top. E a responsabilidade de fazer isso acontecer é do líder. E não tem uma pessoa sair melhor do que ela entrou se não for através de um feedback, um ajuste, uma conversa, um alinhamento, né? E eu posso dizer que o caminho pro empresário deixar de ser escravo da própria empresa é a liderança? Você acha que é por aí mesmo? Ele tem que exercer o papel de líder para sair desse papel de escravo da empresa? Sim. E aí você falou muito da cultura aqui também, né? Então seria assim, qual que seria o papel do líder? Fomentar a cultura. Sim. Concorda com isso? Isso. Agora sim, para quem está começando, já está há muito tempo, mas não tem noção nem do que seja cultura, o que você diria para essa pessoa? O que é cultura e como começar a implementar uma cultura que ele deseja, como começar a fortalecer uma cultura que ele acha que seria ideal para a empresa dele? Legal. Vamos buscar primeiro entender o que é cultura. Primeiro, cultura. Cultura é essa força invisível, né? Algo que está aqui, por aqui, e que todos nós, de alguma forma, somos guiados por ela. A cultura no Brasil é diferente da cultura no Japão, que é diferente da cultura na Alemanha. Então vamos pegar algo da cultura brasileira. Eu tenho vários amigos de fora que já vieram me visitar aqui e tal. E um amigo meu me disse assim, que no Brasil ele já tem que reservar o tempo da despedida. Porque, por exemplo, eu tenho que ir embora daqui a 10 minutos. Então eu tenho que começar a dar tchau 20 minutos antes. Porque é da cultura do brasileiro, que antes de ir embora, na hora do tchau, você conversa aquele pouquinho mais. E faz parte da nossa cultura. Nos Estados Unidos, por exemplo, acabou o negócio, tchau, tchau, acabou, a galera vai embora, acabou. Né? Então nós temos essa fama e a nossa cultura, não só fama, de ser mais calorosos, mesmo aqui em Curitiba, né? De ser a galera que vai dar tchau e demora um pouquinho mais na hora de dar tchau. E aí, como eu tenho esses amigos fora, eu tenho um conhecido meu que dá treinamentos no mundo inteiro. Então ele dá treinamentos aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão. E ele me comentou certa vez que achou incrível que no Japão, 9 da manhã, se o treinamento vai começar às 9, todos os participantes do treinamento estão sentados na cadeira com o caderno aberto, esperando para começar às 9 da manhã. Não existe 9 e 1. Tá? Então, inclusive, é um dos pontos que a gente traz para os nossos treinamentos. Porque ser pontual é um diferencial no Brasil? Sim. Com Agora, certeza. Vamos pegar, ser pontual é a mesma coisa. Olha como cultura é forte. Ser pontual é um diferencial no Japão? Não, né? Não. A partir desse contexto, né, que ele trouxe, não é ser pontual não é um diferencial, aqui é. Então, isso faz com que o ser pontual, a coisa em si, ela tenha um olhar diferente dependendo da cultura onde você está inserido. Então, em lugares de mais calor, é muito natural usar roupas mais frescas, né? Então, mais curtas. Em lugares mais frios, nem tanto. Então, quando você vai e viaja para lugares mais calor, então isso tudo é cultural, porque depende de vários fatores que acontecem naquele espaço. Trazendo isso para a empresa. Lá na tua empresa, o que é que as pessoas fazem quando você não está lá? Como que as pessoas recebem um cliente, receber o cliente, perdão. Receber o cliente. Vamos supor que você tem uma cafeteria, porque eu gosto bastante de café, então vamos pegar aqui a cafeteria. Você tem uma cafeteria. O que a Starbucks fez, por exemplo? Eu gosto de dar exemplos de grandes empresas, não para que... não, mas é uma grande empresa... Né? Não, só para você entender que o cara começou simples, tá? Vamos pegar aqui o exemplo da Starbucks. Entrar na cafeteria é uma coisa que
Bem, é tipo ser pontual. A coisa não muda em si. Agora, quando você entra numa cafeteria comum, você entra, senta e aí então você faz seu café. E eu lembro a primeira vez que eu estive na Starbucks, talvez agora não esteja da mesma forma, mas eu lembro muito de a primeira vez que eu entrei numa Starbucks para café. A hora que eu entrei, todos os colaboradores do balcão olharam para mim e disseram Welcome to Starbucks. Então, seja bem-vindo a Starbucks. Para mim foi tipo, puta, me viram? Entrar na cafeteria é a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, entrar numa cafeteria que talvez não tenha uma cultura de cumprimentar o cliente, é simplesmente chegou, entrou, pediu um cafezinho, R$3. Seja bem-vindo a Starbucks. Colocou o nome do copo, o café é, sei lá quanto, R$13 deve ser. Então, é entender um pouco desse contexto, que a coisa em si é a mesma coisa. O que muda vai ser os elementos em volta disso. Trazendo para dentro da empresa. O que é que você deseja na sua empresa? Tá, eu desejo excelência. Beleza. Excelência para mim, vamos fazer um teste aqui rapidinho. O que é excelência para você, Valdinei? Excelência para mim é fazer tudo com o máximo de dedicação possível. Beleza. O que é para você, André? Eu acho que você colocar sua energia naquilo que você está fazendo e tentar obter o melhor daquilo. Beleza. Então, para mim, excelência é começar e terminar. Beleza? Então, a gente tem 3 conceitos diferentes de excelência aqui na mesa. Uhum. Se a gente trabalhasse juntos na mesma empresa, para mim é uma coisa e para vocês é outra. Se eu não tenho pré-estabelecido o que é excelência para esse ambiente aqui, eu vou fazer excelência do meu jeito, você vai fazer excelência do seu jeito e você vai fazer excelência do seu jeito. E o dono da empresa vai achar outra coisa de excelência e vai dizer assim, vocês estão trabalhando meia boca, hein? Ninguém está entregando excelência. A coisa é a mesma, excelência. Uhum. Mas cada um vê o que é a cultura. Por onde que eu começaria? Não tenho nada, não sei. Eu chamaria o meu time e... Gente, o que nós precisamos para ser os melhores dentro do que a gente faz aqui? Aqui no nosso bairro, aqui dentro da nossa cidade, o que a gente precisa para ser melhor? Aí vamos ver várias palavras soltas. Vai vir excelência, vai vir alegria, sei lá, o que vai vir ali. E aí então você coloca todo mundo na mesma base. O que é excelência para a nossa empresa? O que é entrega para a nossa empresa? Né? E aí, porque os valores são muito bonitos na parede, né? Mas o que significa para a nossa empresa XYZ de valor? Massa. Então a gente tem lá excelência como valor, nós temos lá foco como valor, foco no cliente como valor. Então e o que isso significa para essa empresa? Ótimo. Tudo que a gente faz agora é com base nisso. Quando a gente vai, vou entregar com excelência. O que é entregar com excelência? É fazer sempre o seu melhor, Você começa a educar, literalmente educar, aqueles que estão ali com você. A coisa é a mesma. O que a gente falou de pontualidade aqui, ou de cumprimentar uma pessoa quando entrar num café, numa cafeteria, é a mesma. Agora você começa a dizer para as pessoas, espera, aqui dentro é assim que a gente trabalha, beleza? E faz isso todo dia. É cultura, né? Eu lembro de uma história que eu ouvi certa vez, que me ficou muito marcada, eu vou trazer ela para minha realidade, tá? A pessoa contou essa história e eu vou me colocar no lugar da pessoa. Então é assim, quando eu tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade, a minha mãe sempre me perguntava se eu tinha escovado os dentes. Filha, você escovou os dentes? E aí eu dizia, escovei, mãe. E ela dizia, então abre essa boca aí. E ela vinha conferir os dentes, né? Filha, você escovou? Eu chegava em casa da escola, dizia, filha, você escovou os dentes depois do almoço? E eu dizia, escovei, mãe. Ela vinha conferir. É impressionante que os anos se passaram, hoje eu tenho 37, chego na casa da minha mãe e ela não me pergunta se eu escovei os dentes. Por quê? Não precisa mais. Ué, não precisa. Porque ela reforçou tanto essa cultura e ela exigiu, olha a exigência, exigiu tanto e deu tanto suporte. Vem cá que eu vou te ensinar de novo, né? Dependendo da mãe, eu sei que algumas mães são mais exigentes que outras. Né? É a havaiana de pau, né? Exato, a havaiana de pau, exatamente. Ela foi lá, te deu suporte, te ensinou como fazer e exigiu, tem que estar limpinho esse dente. Até que chegou uma hora que ela não precisou mais exigir, porque já fazia parte da cultura, da sua cultura pessoal de cuidado. E os anos se passaram e isso já está fortalecido. O mesmo processo cognitivo acontece conosco quando a gente está dentro de uma empresa. O mesmo processo de aprendizado, tá? Então você vai aprender, você vai ensinar para alguém alguma coisa. É o mesmo processo. Só que muitos líderes não têm a paciência de reforçar a ponto de que você não precise mais dizer, e aí, escovou os dentes? Ou então fica pior ainda. O colaborador já sabe o que ele precisa fazer. Ele já faz muito bem, inclusive. E o líder, na questão do controle, diz assim, e aí, você já escovou os dentes? O cara tem 40 anos de idade e tem alguém perguntando se escovou os dentes, não faz sentido. Aquele colaborador maduro e também precisa de um líder maduro para ele. Né? Então, essa é a equação. Como fortalecer a cultura? Eu chamaria meu time. Gente, aqui é a base, tá? Para nós, e aí reforça. Até que
o time já conduz a isso e é quando o líder se torna irrelevante, né? Vamos pôr esse, entre aspas, aí, irrelevante, porque nós, como seres humanos, nós precisamos de liderança, todo mundo precisa de liderança, né? Alguém para se inspirar, alguém para admirar, alguém para ditar novos caminhos, né? Mas é relevante no sentido de saiu dali e continua como está. Exato. E aí, isso é cultura. Saí, fui viajar, a excelência, o foco no cliente, as coisas continuam. As coisas continuam. Elas não saem da linha porque você saiu da linha, dali do espaço, né? E uma coisa aí, Carol, que você falou, fiquei só pensando aqui. Eu imagino, assim, pelo que eu te acompanho, eu vi que você gosta de ritual. Sim. Né? Eu me protejo de mim mesma. Eu acho que dentro do negócio, assim, até falei pro Valdinei, esse tempo atrás a gente estava comentando sobre isso, a respeito dos rituais. O que por exemplo, aqui no escritório, na sexta-feira, a gente tem um ritual, que é a cumbuca. A cumbuca, eu acompanho vocês. Ah, é? Uhum, então, toda sexta-feira a galera já fica alvoroçada. Todo mundo, hoje é sexta-feira. E quando vê, já tá todo mundo fazendo um movimento para ir para cá. É um ritual. E eles esperam por isso, né? E a gente também fica ali, fica ansioso, aguarda esse dia, momento, né? O momento, né? E, assim, eu imagino que você também tenha seus rituais lá pra tua equipe. E eu acho que isso é importante para fortalecer ainda mais a cultura também, né? Você sabe que o mantra, então assim que ele foi criado, né? É bastante poderoso as palavras ali que a gente faz. Então, dentro da nossa cultura empresarial, dentro da nossa cultura, aí dentro da P2, nós temos alguns pilares fundamentais e um deles é assim, ó, todas as manhãs o nosso time faz uma reunião, o time completo. Então, é uma reunião geralmente super rápida e é um ritual. Então, às 9 da manhã, quem está no escritório, que às vezes tem visitas externas e tal, mas quem está no escritório, a gente faz uma pequena reunião com 3 partes. Feedback de ontem. Então, me diz aí o que rolou ontem. E a pessoa vai dizer rapidamente, segundos mesmo. Cara, o feedback de ontem foi um dia produtivo, eu consegui contactar uma conta grande que eu tô negociando. E eu acho que foi a coisa mais importante do meu dia. Qual o foco de hoje? O foco de hoje se for o time de vendas, 3 fechamentos do time de vendas, né? O meu foco de hoje é organizar minha agenda para que eu possa estar lá no podcast às 6 da tarde, por exemplo. Então, cada um vai falar o seu feedback de ontem, o foco de hoje, e nós encerramos com um mantra. Isso tudo, tá? O nosso time não é um time muito grande, tá em 10 pessoas. Leva 15 minutos, no máximo 20. Só que eu fortaleço que todos os dias eles têm que acordar de manhã e dizer assim, cara, o que eu fiz ontem mesmo? Qual foi a parte mais importante de ontem? E o que eu quero para hoje? Qual que é a minha intenção do dia de hoje? Qual que é o meu foco de hoje? E se tem alguém ali na roda que pode me ajudar a atingir esse foco. Então esse foi um pequeno ritual que a gente criou e que deu super certo na nossa cultura. Porque nós percebemos que a gente nós fomos crescendinho. Eu tenho uma política, toda vez que eu contrato alguém, eu falo assim, olha, saiu uma pesquisa na Exame, e milhares de anos atrás, eu tenho essa revista até hoje, tanto que ela me marcou. 2011, 12, antiga. E que dizia assim, que era 5 brasileirinhos, 5 com a bandeirinha do Brasil e 1 com a bandeirinha dos Estados Unidos. E tinha esse carinha, uma bandeira americana, igual a 5 brasileiros. Força de trabalho americana, força de trabalho brasileira. Eu fiquei impressionada com essa revista, de que um americano trabalhava o equivalente a 5 brasileiros em produtividade. Falei, caramba, então quer dizer que se eu estivesse nos Estados Unidos, o meu time de 50 pessoas, eu teria 10. A minha folha de pagamento ela seria a 10 pessoas. Né? E aí tem toda a parte de custo Brasil e tal, o artigo vai nessa linha e do porquê que isso acontece. E algumas pessoas eu recebi na época dizendo, mas os americanos são workaholic, né? E aí dentro da pesquisa, eles já matavam essa objeção dizendo, tá, beleza, então você pode até acreditar que os americanos são workaholics, por isso que é vezes 5. Mas essa pesquisa também foi feita com chilenos comparados aos brasileiros e era 2 para 1. Então quer dizer, mesmo se eu tivesse 20 colaboradores, se fosse no Chile, eu teria 10. Tá? Falando de produtividade. E isso me impactou muito. Então toda vez que eu contrato alguém, inclusive nós estamos sempre contratando, né? Porque você nunca sabe quando o talento vai bater a porta, né? Então não é esperar, quando essa vaga abrir eu vou contratar. Não, eu tô contratando. E aí se eu encontro alguém muito massa, legal, trago essa pessoa pra dentro e gero demanda para que essa pessoa possa continuar. Top, isso daí é uma então então eu tô sempre tá contratando? Tô contratando. Tá contratando qual área? Todas as nossas áreas. A gente contrata para todas as áreas. Muito incrível. Porque você nunca... Mas aí tem processo seletivo o tempo todo? O tempo todo, A gente nós criamos uma metodologia de processo seletivo, que elimina algumas barreiras e deixa o processo mais assertivo, mas mais rápido. Então a gente consegue ter e o nível de critério também, você consegue ter essa pessoa fera, dá para trazer? Dá, a gente começa a ver se a gente consegue pagar ou não, às vezes não dá, né? Às vezes dentro da folha,
Umas 2 semanas atrás nós entrevistamos uma pessoa para vaga de consultoria, né? Nosso time de consultores que atende os nossos clientes. Baita menina, na hora da entrevista, assim, eu apareço, não é da minha área, né? Mas eu apareci na entrevista para conhecer ela e tal, porque a gente tinha gostado muito do currículo e tudo, do vídeo também que ela tinha mandado. E aí eu mandei uma mensagem pro meu sócio, né? Saí da sala e mandei, pode contratar. E aí ele fez a proposta, e o que a gente estava oferecendo, ela já ganhou o dobro onde ela trabalha. Droga. Mas eu não tenho como hoje oferecer o dobro para ela, porque a gente já tem gente trabalhando nessa área. Sim. Né? Ainda assim, fica ali essa pessoa. Temos o budget. Vamos chamar ela de novo para uma entrevista? Vamos chamar ela de novo para um bate-papo, né? Porque se ela curtiu, rolou um match e tal, a gente só não consegue. A única coisa que está impedindo a gente de contratar ela é o nosso orçamento. Então, assim que a gente ajustar o nosso orçamento, nós podemos contratar ela. Que é trazer essas pessoas para dentro. Então, estar sempre contratando. Então, quando a gente está contratando, uma das minhas perguntas do processo seletivo é assim, eu gosto de manter um time enxuto. Então, é uma realidade americana. Saiba que se você for contratado, trabalhar conosco, você vai trabalhar por 5. Tá tudo bem para você trabalhar por 5? Já de cara. E aí a pessoa diz, geralmente, na grande maioria das entrevistas, sim, né? Sim. E quem a gente contrata, e a pessoa, porra, Carol, mas mais demanda. Eu falei, eu avisei você ia trabalhar por 5. Então eu gosto nós somos 10, mas nós valemos por 50. Sim, né? sim. Nós valemos por 50. Já começa na entrevista ali, né? Até perdão. Por favor. Não, você seta na entrevista. Você vai trabalhar bastante aqui, vai ser legal, você vai crescer, tamo junto, mas vai ser trabalhado. Bom, eu perguntaria, exigido, mas quanto um trabalha? Só pra eu saber, né? Só pra dar uma pesada aqui, né? A gente tava conversando com o Jacqueline, e daí ele falou que ele faz o processo também bem criterioso, né? Uhum. E o dia antes do cara começar a trabalhar, ele oferece metade do salário pro cara. Pra você nem entrar na empresa. Uhum. Ó, daí é uma questão cultural dele. Massa, igual das Apos, né? O cara das Apos que paga pra galera não ir trabalhar se você não estiver comprometido. Eu te dou 3 meses de salário pra você não vir trabalhar pra mim. Mais ou menos essa pegada aí. Porra, então daí ele já vê assim a questão, puxa, aí é claro, ele tem a metodologia dele avaliar isso, né? Obviamente eu achei incrível isso, achei muito bacana e de acordo com a cultura dele, né? Para ele funciona bem e teve uma vez que ele precisou pagar, né? Precisou pagar e realmente não era o perfil que ele... Você entende que se um cara aceita essa proposta indecorosa, é porque ele já não tá afim. Depois da conversa com ele também vi uma outra coisa que é bem parecida. Você faz todo o processo seletivo, também é rigoroso, a pessoa começa a trabalhar, mas daí você avisa, olha, se nesse primeiro mês você achar que a cultura não é legal, não gostou do ambiente, não gostou do trabalho, acha que não é pra você, pede pra sair que eu te pago, não lembro quanto, mas digamos, metade do salário que seja, ou 2 salários, 1 salário, não sei, independente. Agora, se eu achar que você não serve pra mim, aí eu vou te mandar embora e você não vai ter nada. Então já joga aquilo ali também, né? Vamos ver até onde vai o comprometimento dessa pessoa. Sim. E também quanto ela gostou da minha cultura, né? De repente não gostou, não vai se adequar, né? De processo seletivo tem muita coisa. A gente fez muita tentativa erro, muito erro, né? Muito erro que custou dinheiro, muito erro de contratação. Eu ia te perguntar, você já se decepcionou? Já achou aquela pessoa top no processo, daí chegou pra trabalhar e... Sim. Não dá pra acreditar que você vai achar, puxa, a pessoa... Tem gente que se vende muito bem, né? Que se vende muito, muito bem. E aí, na hora do pega pra capar, nós trabalhamos por semana nos novatos, tá? Então, os nossos novatos são analisados por semana, avaliados por semana. Então, vem a avaliação, tem reunião de 1 a 1 com o líder direto ou comigo. E a gente faz esse 1 a 1 semanalmente. Ó, essa semana, você tá acima da média, abaixo da média, na média. Na outra semana, você tá acima da média, abaixo da média, na média. Se por 4 semanas passou abaixo da média ou abaixo da média, não vai ficar no time. De início, a gente não deixa lá na última semana do mês para avisar o cara, olha, você esteve abaixo da média, tchau. A gente vem avaliando semanalmente. Uma outra coisa que funcionou muito para o nosso time de vendas, eu estou entregando ouro aqui, se a pessoa ia se candidatar, bem, se candidata mesmo assim que nós estamos contratando, né? Eu faço uma pergunta assim, você toparia trabalhar um mês sem salário? Eu falei que é a caixa preta hoje, né, Carol? Você toparia trabalhar um mês sem salário para provar que você é um excelente vendedor? Pra provar, você me prova, eu te pago comissão, vou te pagar igual, né? Mas o FII que a gente paga é o fixo, né? O fixo, não vou te pagar por um mês e você me prova que você é um excelente vendedor e aí você fica. E se a pessoa dá aquela... puxa, não, eu pago mesmo assim, tá? Eu pago, é só uma pergunta de... Porque é crime não pagar, senão não pagava. Mas é uma pergunta para entender se de fato aquela pessoa ela tá totalmente engajada e comprometida. Então, altas vezes, a gente teve a galera que disse um super sim, nossa, total. E aí, na primeira semana, não rodou. E teve aquela pessoa que na entrevista falou, mas eu vou dar uma chance pra esse cara. Ou vou dar uma chance pra essa moça, porque, né, gostei da história, gostei e tal, mas não foi muito firme. E, de repente, a pessoa te surpreende.
Então, por mais que seja um processo seletivo criterioso e a gente tem os nossos passo a passo e tal, as pessoas nos surpreendem, né? Então, eu gosto de ser surpreendida positivamente, obviamente, mas às vezes não rola. E opa, errei. Acontece hoje ainda. Errei, e de vez em quando eu chego lá pro meu financeiro e digo, gente, errei, nós vamos ter que pagar, desculpa, foi mal, prometo que na próxima eu vou selecionar melhor. Mas nós vamos ter que pagar, esse aqui não vai continuar conosco no próximo mês. Poxa, mesmo com o processo seletivo é natural, mesmo se você for conversar com o CEO de gigantes empresas, é algo que acontece. Né? É o que acontece. Ou não é por mal, a pessoa é uma pessoa baita competente, mas não se encaixou na cultura. Né? É que tem processo eficiente, mas não tem processo infalível, né? Que nunca vai. Não tem como. E daí, assim, o processo seletivo é chato para quem tá fazendo lá de cá e quem tá lá de lá também concorrendo à vaga é mais chato ainda, né? Eu não sei, nunca participei. Eu participava para procurar estágio e tal, era muito chato aquilo, eu odiava para participar de processo seletivo, mas ia, né? Agora, para você participar de um processo seletivo, para trabalhar na empresa, você tem que ser atraído por ela. Sim. Você tem que estar motivado a estar ali, né? Às vezes é chato pra caramba, um monte de gente concorrendo, eles têm que fazer várias provas ali. Se você não tá engajado, não tá afim de entrar no lugar, você não vai até o final. Né? Ou vai só para não passar vergonha. Mas como que faz? Pra pessoa querer estar ali, pra pessoa querer participar e enfrentar 30, 50 candidatos. Fazer com que ela queira estar no teu negócio. Ótima pergunta. Obrigado. Olha, é vender a sua imagem, né? Vamos voltar ao case da menina que a gente não contratou, que a gente queria muito contratar. Porque ela já ganha, eu não vou quase disso, ela já ganha o dobro do que a gente estava oferecendo. Nós tínhamos uma carta na manga, né? Então, o meu sócio Diego, pensa num cara que sabe criar rapport. Se ele estivesse aqui, vocês já estariam todos apaixonados por ele, o cara é muito foda. E aí, ele conversando com ela, no final da entrevista, ela foi embora, ficou de pensar. Eu falei, cara, ela ficou de pensar. Como é que você fez isso? Eu falei, eu vendi que ela vai ter acesso aos nossos treinamentos, que, poxa, os nossos treinamentos eles têm um valor agregado alto e que seriam complementar ao salário dela. Sim. Então, ele vendeu a nossa empresa. E, acredite se quiser ou não, agora a gente preencheu essa vaga, ainda estamos contratando, se ela estiver assistindo, estamos contratando. Nós preenchemos a vaga e antes de contratar, ele mandou uma mensaginha pra ela. Ela falou, cara, eu juro pra você, a única coisa que me impede é isso. Hoje eu não consigo, mas eu tô dando meus pulos aqui para que isso não seja um impedimento. Porque houve uma venda na hora da entrevista. Porque nós ainda não somos uma marca, uma empresa que tem uma marca reconhecida e que o desejo de trabalhar na Apple, o desejo de trabalhar numa grande empresa, né? Mas eu posso conquistar na hora da entrevista e fazer uma venda da empresa, vender o sonho. E vender que nós estamos crescendo, a gente está expandindo, todas as pessoas que estão conosco estão crescendo. Né? E a pessoa acreditar, então precisa muito do entrevistador em si. De fazer essa venda da empresa, de fazer a venda de critério. Então, uma das últimas contratações que a gente fez para o time de vendas foi um rapaz que me abordou pelas redes sociais e ele falou, eu queria muito estar no teu time. Eu falei assim, mas eu vi a vaga de consultor em aberto, foi exatamente o que eu vi a vaga de consultor em aberto, e eu queria estar muito no teu time. Eu falei, olha, que bacana, manda o teu currículo para tal número, e eles vão lá te dizer o que você precisa do teu passo a passo para estar conosco. Ele falou, não, mas eu quero trabalhar diretamente com você. Nessa vaga eu trabalho diretamente com você? Eu falei, não, nessa vaga você não trabalha diretamente comigo. Eu não sou a líder do time de consultores. Eu sou a líder do time de marketing e vendas. Agora, para trabalhar comigo em vendas, que é onde eu tô com vagas em aberto, você tem que ser faca na caveira, sangue no zóio. E ele falou, eu sou. Eu falei, você se garante? Ele falou, me garanto. Então pode mandar o currículo. Pode mandar o currículo e vídeo. Você tem 2 horas para mandar. Ele mandou, entrou, daí ficou louco atrás de mim, né? Porque eu não respondia mais o Instagram, tipo agora sim, porque sem, né? Mandou e entrou no time. Então, foi uma forma de atrair. Ele me segue nas redes sociais, a gente faz esse trabalho de estar todo dia nas redes sociais e tal. Então, é entender que, por um lado, ele se sentiu atraído porque ele se segue. A outra menina, ela não conhecia a gente. Então, ela precisava se sentir atraída pelo que foi vendido para ela na entrevista. E é válido também para o dono de empresa pensar qual é a empresa que eu estou criando para que as pessoas sintam vontade de trabalhar aqui comigo. Como que os meus colaboradores falam da empresa? Tipo, porra, é muito massa trabalhar lá? Ou, meu Deus, graças a Deus é sexta-feira, né? Então, é ter esse cuidado da pessoa se sentir, nossa, eu trabalho lá, hein? Eu trabalho na P2. Nossa, e tem vaga lá, sempre temos. Uma empresa em crescimento precisa estar sempre com as portas abertas. Aquela empresa que os amigos perguntam, tá contratando lá, né? Isso, exatamente. Tá contratando, me indica, né? Me indica. Então, a ideia é criar esse ecossistema. Talvez, para quem está ouvindo a gente, não tenho ainda como criar esse ecossistema. Como que eu faço isso? Dentro da entrevista.
Você precisa mostrar o porquê, o como, quais são as vantagens de começar no começo. Olha, a gente está começando, quem está conosco, você tem contato com os proprietários da empresa, as suas ideias são ouvidas, não é todo lugar. Então você vende a tua empresa para quem está ali. Por mais que não tenha construído alguma coisa, você já mostra o que quer construir, o que está construindo e qual a vantagem da pessoa estar ali, né? Desde o início, construindo junto. Construindo junto. Então, se você não tem como oferecer, por exemplo, as grandes vantagens que uma grande empresa oferece, não tenho como pagar benefícios, não tenho como oferecer talvez um ambiente de trabalho confortável, legal ainda, né? Então, eu vou vender para onde a gente está indo. Agora, se o dono não sabe para onde ele está indo, fica um pouco mais difícil de atrair o talento para isso. É um passo a passo, é uma construçãozinha. Não vai fazer tudo ao mesmo tempo agora. Você vai escolher uma coisa, vai colocar aquilo bem em prática. Depois escolher outra coisa, vai colocar aquilo muito bem em prática. E aí você vai construindo de uma maneira mais sólida, né? Maravilhoso. Nem queria fugir do tema, que tá gostoso de conversar sobre isso, mas... É um tema que eu gosto bastante também. Tem todo isso da construção, de fazer o negócio acontecer, sim, de, né, investir nas pessoas, contratar. Tudo isso demanda dinheiro. Sim. E dinheiro vem através de venda. Teu time é de venda, você é especialista em vendas, teu negócio é vendas. Uma dica assim, você conseguiria dar uma dica básica para quem precisa vender mais? Posso várias, porque você sabe que vendas é o meu coração pulsa de alegria. Ontem, dê várias, quanto mais melhor. Ontem, segunda-feira, eu fiz... Eu gosto muito de ler, tá? Eu leio muito, e quando eu falo ler é porque eu escuto muito livros. Então, todo momento, se eu tô no carro, eu tô escutando um livro, se eu tô com o meu livro na mochila, se eu paro aqui pra esperar alguma coisa, eu tô lendo. E eu li num livro, quando eu digo li, nesse caso eu escutei, né? Eu escutei num livro, o cara fez um desafio com o time dele. O nome do livro é Prospecção Fanática. E aí eu tô relendo esse livro, porque eu prometi que eu ia dar pra uma cliente o livro com os meus comentários, e aí tô fazendo os comentários com ela lá. E numa das partes do livro, o autor diz assim, que ele foi o consultor de vendas numa empresa que estava com uma prospecção muito baixa e que ele fez tempos contra a lei de Parkinson. A lei de Parkinson diz assim, se você tem 1 hora para fazer uma coisa que vai demandar 10 minutos, você vai levar 1 hora. É a lei de Parkinson. Ele falou que ele usou o contrário, que agora não lembro qual que é o nome da lei, que é assim, se você tem 1 hora totalmente focado para fazer alguma coisa, você vai ter um desempenho muito melhor do que se você deixar solto. Por exemplo, 1 hora só de prospecção. Você não preenche CRM, não preenche o sistema de tua base de dados, você não faz nenhum tipo de anotações grandes, você não pensa para fazer a próxima ligação. Então, você está aqui com o telefone, e tem que ser telefone, não WhatsApp, tem que ser uma ligação mesmo e tal. Você liga para o cliente. Então, eu liguei para um cliente lá, não atendeu. Eu não coloco, não atendeu. Dane-se. Próximo cliente, eu digito e já ligo, até que o cara me atenda. E eu tenho uma conversa significativa e a gente faz isso por 1 hora. Eu falei, opa, olha que coisa legal, eu posso fazer isso com o meu time de vendas. Aí, eu tive essa ideia na sexta-feira. Na segunda-feira, nós paramos. E eu fui pro front junto com eles. Porque também tem muito disso, né? Eu tenho a minha líder de vendas, mas ainda assim, eu dei a ideia. Então, é fácil dar ideia dos outros, né? Então, eu fui lá e falei, gente, para provar que isso aqui funciona, que essa metodologia é pra gente colocar totalmente focado prospecção tal, ativa, e não passiva, não esperar o cliente vir até nós, vamos fazer uma prospecção ativa, ter conversas significativas e marcar consultoria. Então, bora fazer um monte de SDR, né? Pré-venda, e tacar-lhe pau para marcar as consultorias e depois o consultor que se vire. A gente começou, eu fiz a primeira meia hora. Então eu fiz algumas, acho que foi 5 ligações, tive 2 conversas significativas e fiz 6 ligações, 3 conversas significativas. E um deles, 2 marquei consultoria e eu mandei material, que não era o perfil do nosso cliente, e mandei um material gratuito para ele, para a pessoa seguir. Entreguei para a consultora que ia atender, que eu peguei da lista dela, né, ela me passou uma lista. O fato, a gente passou meia hora, eu fiz menos ligações, eles fizeram mais ligações, estão mais acostumados, né, no sentido de eu gosto de dar papo, então eu fui conversando. Esses 3 que eu conversei, mas eu conversei muito, sério, me faltou os desafios e tal. E marquei as consultorias. Quando a gente desligou, qual o feedback? Me diz como é que foi isso. Ah, bacana. Fiz 20 e tantas ligações, então porque uma das métricas. Eu fiz 28 ligações. Dessas 28 ligações, 5 pessoas me atenderam. Eu tive 2 conversas significativas e uma pessoa que eu mandei material. Ótimo. Pum, anota essa métrica. Massa. Então eu sei o que a gente pode fazer em 1 hora. Imagina se a gente fizesse um bootcamp só de prospecção. Um dia inteiro só de prospecção. Então já fica aqui a primeira recomendação, tá? Tá precisando de cliente? Vai prospectar. 80% do teu tempo prospectando. Todo mundo precisa de cliente, então precisa dessa prospecção. E aí, a partir disso, de estar com a pele em jogo, né?
prospectando, eu fui entendendo também o que acontece com os nossos consultores quando a lead não vem preparada. Porque talvez uma pessoa nova que está chegando no nosso time, aquela pessoa que eu tive uma conversa significativa, mas que não tem o perfil do nosso cliente, provavelmente ele tem uma meta de agendamentos para o consultor. Pô, ele precisa bater a meta de agendamento dele. Essa pessoa não tinha tanto perfil, mas ele passa para o consultor. E o consultor lá na ponta, ele tem a meta de fechamento, né? Ele é um fechador. E ele acaba não fechando porque não veio essa lead totalmente qualificada. Eu tive 3 conversas, 2 eram super qualificados, foram para consultoria. E um deles, assim, parece esse cara, daqui a pouco ele vai ser uma lead para esse nosso treinamento. Vamos nutrir ele um pouquinho mais? E também educar o nosso colaborador a dizer assim, você pode não agendar uma consultoria. Então vamos criar uma nova métrica aqui? Consultorias agendadas e clientes em nutrição. E você também vai poder colocar clientes em nutrição, isso também vai valer para tua meta. Esse é um ponto para quem já tem time de vendas e gestão de vendas. Para quem não tem time de vendas e não tem gestão de vendas, eu vou compartilhar o meu primeiro case, meu primeiro cliente da Potencial Pleno. Eu saí da escola de inglês e já fazia muito tempo que eu não fazia vendas. Então, eu tinha ido para gestão, né? Para a parte de gestão da escola. Quando eu voltei para P2, quando eu comecei a P2, eu precisei, de fato, eu era a Janaína, a Fernanda e a Carol. A Carol entregava os treinamentos e a Janaína e a Fernanda, que era eu mesma, né? Nomes inventados por mim, que eu atendia os clientes. Quem fala é a Janaína, tudo bem, tá? Até que um dia, uma cliente nossa, num evento, falou, oi Carol, nossa, obrigada pelo treinamento e tal, muito top. Fernanda tá por aí? Nossa. E eu falei, não, Fernanda não tá. Que era eu mesma, era eu mesma e Irene, né? Eu fazia a prospecção, fazia o agendamento, fazia a pré-venda, a consultoria, a venda e entregava o treinamento. E para quem tá começando, muito normal, né? Dentro dessa área em especial. Eu tava com muita dificuldade de fechamento, muita dificuldade de fechamento. E aí um mentor meu na época, um americano, o nome dele é Alex Mendonça, fez uma grande diferença pra mim. O Alex falou assim, Carol, o teu problema é que você não tá prospectando. Você não tá fechando, porque o teu funil tá, a boca do teu funil tá muito pequenininha. Então você tá macetando os clientes que já entraram em contato com você, mas você não tá prospectando o suficiente. Eu vou te lançar um desafio. O desafio dos 100 nãos. Então hoje, inclusive, é uma ferramenta que a gente divulga para os nossos clientes, para quem me segue nas redes sociais, eu sempre bato muito nessa tecla. Como é que é esses 100 nãos? Vamos fazer assim, ó. Você vai dar toda a tua energia e você vai fazer as 100 melhores ligações da sua vida. Você está buscando 100 nãos, uma engenharia reversa. Você vai buscar o não do cliente. Mas para buscar o não do cliente, você tem que dar o teu melhor. Você vai dar melhor ligação, melhor tudo, o teu melhor, e o cliente vai te dizer não, você vai contar um não. Quando você chegar em 100 nãos, se você chegar em 100 nãos, eu confio em você que você vai dar o teu melhor. Chegou em 100 nãos, não conseguiu fechar nenhuma venda, você me liga que eu te mando um presente. Eu te mando um presente, eu vou ver, porque eu te mando um presente, beleza? Eu confio em mim, eu confio em você que você vai dar o teu melhor. Confia em mim que se você chegar nos 100 nãos, eu vou te dar um presente, beleza? Beleza. Começamos a jornada. Voltei pra casa, foi em São Paulo, né? Esse encontro. Voltei pra casa. E o meu escritório era em casa, no ático, né? Em cima. E começou a minha jornada dos 100 nãos. Pô, prospecção fria. Pega Google. Empresas de transportadoras, né? Salões de beleza. Autopeças. Então, Google. E ligação fria. 1, 2, 3, 4, 5, 52. Esse foi o meu maior número até hoje, né? Então, já spoiler. Eu consegui um sim. Essa cara de conseguir um sim quer dizer que eu não ganhei o presente, mas eu ganhei o maior presente de todos, né? A ligação 52 no não foi muito difícil aguentar 52 nãos, né? Porque assim como eu tinha me comprometido com ele, que eu ia dar a melhor energia porque era a minha empresa que estava começando. E falava, explicava os 3 pilares, minha empresa está começando agora, não, 52. O 53, que foi um cliente, inclusive, da turma 1, quando ele disse sim, eu quase não acreditei. Ele falou, tá bom. Eu falei, tá bom? Você nem sabia o que assim, fazer. Tá daí ele, não, tá bem, eu vou nesse treinamento. Mas você vem mesmo? E aí ele me deu uma peitada e falou, você tá duvidando da minha palavra? E eu falei, não, então quarta-feira, 9 da manhã, as aulas eram quartas-feiras, quarta-feira, 9 da manhã, eu te espero lá, mas eu te espero lá. Dele, não, beleza. Na hora que eu desliguei, eu falei, puta merda, não peguei, não fechamos o contrato, não teve recebimento. Liguei pra ele de novo. Olha, mas pra você estar na aula na quarta-feira, eu preciso fechar o contrato. Ele falou, então vem até a minha empresa. E eu fui. Nós fechamos o nosso primeiro contrato da turma do Potencialize. E ele foi meu sim. Ligação 53, primeiro sim. Só que o que acontece quando você recebe o primeiro sim? Você volta a contar do começo. 0. E aí você volta pro teu primeiro não, 1 não, 2 nãos. E eu nunca cheguei nos 100 nãos. Eu fiz essa proposta para alguns clientes.
Para todos os meus clientes eu faço essa proposta, tá com dificuldade de vendas? Vai em busca do teu 100 não. E cada não que você recebe, você fala, yes, mais um não, vou chegar no 100, hein? E a minha proposta é, se você chegar em 100 não, eu te mando um presente. Quem tá ouvindo a gente aqui, se você der o teu melhor, tua melhor energia, teu melhor focado para fechar a venda, você tá indo para fechar. Mas recebeu 100 não, eu te mando um presente. Eu te mando um presente, aí você se vira aí com os meninos, eu te mando um presente. Eu tive uma cliente que fez. E ela entregou o esposo, ela e o esposo faziam Potencialize juntos. Eles estavam começando dentro, ele já tinha muita experiência nela, ela estava começando a trabalhar com ele, entender um pouco da empresa e tal, na área de prospecção e vendas. Lançado o desafio, eles tinham eu lembro, era maio, se eu não me engano, março. De 1º a 31 de março era o desafio. Gente, em busca dos 100 nãos, de 1º a 31, quem chegar nos 100 nãos vai ganhar um presente meu. No dia 31 de março, ela mandou uma mensagem no grupo do WhatsApp da turma e falou, gente, eu consegui a façanha. 100 nãos. Eu dei o meu melhor, 100 nãos, e o marido validou. Cara, ela foi muito atrás dos clientes e realmente foram 100 nãos. Na aula seguinte, que era ali pelo dia 10 de abril, mais ou menos, eu dei um presente pra ela. Olha, parabéns, é minha promessa, eu cumpri minha palavra, tá aqui o teu presente e tal. Só que aí o marido pegou o microfone e falou assim, cara, mas eu preciso dizer uma coisa. Ela merece esse presente, foi atrás de 100 nãos, né? Mas do dia 1º, a gente já bateu a nossa meta do mês nos 10 primeiros dias. Porque essa mulher virou uma máquina de vender. Porque o cara diz não, ela diz, dane-se, eu já consegui 100 não, próximo. Porque a venda, ela tá muito atrelada à rejeição, né? Você saber lidar com a rejeição. Ela aprendeu a lidar com a rejeição e, inclusive, hoje eles moram perto de Dubai, porque ele recebeu uma proposta para gerenciar uma empresa lá, a partir da visibilidade que ele ganhou aqui no Brasil. Então, é você entender que lidei com a rejeição, vai em busca dos 100 não. Eu duvido. Mas se você conseguir 100 não, de verdade, eu te dou um presente. Mas agora, conseguiu um sim, tem que voltar pro zero. Tem que voltar pro zero, tem que começar de novo. Que incrível, eu juro pra você que a hora que você conseguiu sim, você vai dizer assim, mas tava quase. Eu ganhei um presente da Carol. Eu queria esse presente, eu queria ganhar um presentão. Não, porque daí gera curiosidade, né? Tô super curioso aqui pra saber qual que é o presente. Mas eu confio que vocês vão dar o melhor, né? Eu acho que o André tá louco pra pegar o telefone e sair atrás do 100 não também. Não, com certeza. Vai, é muito bacana. Com certeza. Então, ontem, por exemplo, que eu fiz a dinâmica da prospecção, eu entrei com a cabeça de vou 100 nãos, né? Não quero essa consultoria gratuita, né? Porque a gente oferece, faz parte do nosso funil, uma consultoria gratuita para entender a realidade e oferecer o melhor treinamento para a pessoa. Mas daí, a primeira ligação, o cara me atendeu. Pronto, zero. Volta zero. Segunda ligação, aí deu. Primeiro, ele não me atendeu, então não, né? Não me atendeu. Não. Tá. Voltando, a regra é clara. A pessoa, você tem que conversar com a pessoa e ela te dizer não. Sim. Tá bem? Não é só não atender o telefone. Não é só não atender o telefone. Sim. Então, a segunda não atendeu, a terceira não atendeu, a quarta atendeu. Massa, tive uma conversa longuíssima com ele. Ele me falou todos os desafios que estavam rodando ali. Eu ganhei material, né? Hoje, como treinadora, eu ganho material de case. Então, as coisas vão se tornando case. O que tá acontecendo? Carol, você sabe o que está acontecendo no mercado de capitais? Poxa, eu tenho um cliente que está no mercado de capitais que me passa as realidades que estão lá e me passa como é que tá, se tá legal, se tá aquecido, se não tá, quais são as dificuldades, quais são os desafios. Então, essas ligações ajudam também a entender como é que, para quem está hoje sem treinamento nenhum, tá solto no mundo, o que está passando na cabeça da pessoa lá. Né? Eu ouço coisas do tipo, nossa, ninguém está comprando. Puxa, será que ninguém está comprando mesmo? Você está comprando. Né? Hoje mesmo, o que você comprou? Mas eu comprei necessidade básica. Então, tem alguém comprando, você está comprando alguma coisa. Alguma coisa assim. Então, sempre tem alguma coisa sendo vendida. E sair um pouco, poxa, se eu ouvir isso, quer dizer que eu posso ajudar esse empresário e dizer, não, pera, alguém está comprando. Talvez não de você. Como que a gente pode fazer para que seja de você e você fomente a tua empresa e a tua região e o teu comércio? Né? Show de bola. Perfeito. Eu só quero perguntar o seguinte aqui. Você gosta de venda, né? Não precisa nem responder. Adoro vender, né? Gosto de vender. Na tua empresa, no teu negócio, você só faz o que você gosta, não? Não, né? Eu só fiz ontem pra reativar, né? A chama. Que gostoso prospectar. Até falei pra minha líder, pra Tati, falei, você me contrataria como SDR? Ela falou, opa, já duas consultorias ali e tal. Eu saí chorando, tipo, não posso mais. Né? Mas não, acho que hoje... Duas coisas que eu gosto muito de fazer, que eu tenho o privilégio de fazer na minha empresa, que é liderar o time de marketing e vendas. Então, é algo que eu gosto de desenhar as estratégias, gosto de trazer coisas para eles, gosto de treinar. Então, isso é uma vertente que eu gosto muito. E a possibilidade de dar aula. Porque das coisas que eu trago lá da escola de inglês que eu tive, uma das minhas paixões é lecionar. Realmente, uma das minhas... É paixão mesmo, assim, eu poderia fazer pro resto da minha vida... E espero que possa, né?
lecionar, dar aula, estar à frente, ajudando pessoas a encontrarem novos caminhos. Então essa é a minha paixão, e eu posso fazer essas duas paixões. Agora, gente, tem muita coisa que eu faço que eu não gosto. Olha, análise de planilhas. Ô, treco mais chato. Parabéns pra vocês, contadores, gente. Eu sou fã dos contadores, que tem que ter muita paciência, né? Análise de planilhas, milhares de reuniões, assim, mas muita reunião. A reunião de alinhamento, a reunião com o fornecedor, a reunião com alguém que tem uma ideia, a reunião, muita reunião. E muita reunião que poderia ter sido um e-mail, mas é importante que tenha sido essa reunião. Muitas vezes, alinhamento 1 a 1, que demanda, é importantíssimo para a empresa. Eu gosto de estar perto do meu colaborador, mas demanda muito tempo. Então, é um tempo que talvez a gente não esteja utilizando lá em pesquisa e desenvolvimento para trazer novos materiais, novas técnicas para expandir a empresa. Então, eu diria que hoje, sei lá, 80% do meu tempo eu faço aquilo que o meu coração não bate, assim. É do tipo, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer 60 stories por dia? Gosto de fazer? Tô aprendendo. Agora bem mais, agora eu gosto muito mais, que eu entendi qual que é a linha, né, que do meu jeitão e tal. Mas quando eu comecei a fazer stories, por exemplo, era um baita sacrifício. E hoje tá adequado, né? Não é uma paixão. É uma rotina, vai entrar uma rotina, é um hábito, é um ritual. Isso aí. Tá? É um ritual. E hoje eu posso dizer, cara, massa, eu gosto de compartilhar os lugares que eu tô, já tenho bem mais habilidade para isso. Quando eu comecei eu tinha 0 habilidade para fazer isso. Agora, os 20% que eu faço e o que eu amo, é lindo. Agora, se hoje me dissesse, Carol, você não vai mais dar aula, porque é um próximo passo que a gente vai acontecer. Não vou poder dar aula para todos os treinamentos que eu dou aula hoje por conta de agenda. Vou precisar me adaptar. E encontrar novas paixões, né? Porque a gente vai se apaixonando com o passar do tempo. Sim. Então, talvez aqui hoje vocês falaram com muito brilho no olho do podcast. Então, uma nova paixão que criou. Sim. Você falou agora há pouco, nossa, mesmo que não dê nada isso aí, nós vamos continuar fazendo. Né? Porque você encontrou uma nova paixão nisso aqui. É apaixonar e desapaixonar e aí reapaixonar e ficar um tempão sem dar aula. Tempão. Quando você da sala de aula da escola de inglês, eu fiquei, sei lá, uns 5 anos sem dar aula. E aí quando eu voltei a dar aula na Potencial Pleno, eu falei, reacendeu essa paixão. Sim. Mas eu não morri de tristeza por 5 anos, entende? Eu encontrei outras paixões. Sim. Mesmo minha mãe, pra esquecer um amor velho, melhor achar um amor novo. Exato. Né? E aí, quando você encontra um amor velho, aí você fala, nossa, olha que coisa legal, né? Bora. Mas não dá pra fazer só o que gosta, né? Não dá pra fazer só o que gosta. Quem que faz só o que gosta? Me diz. Alguém? Né? Nem criança. Nem a criança mimada faz só o que gosta, tem que ir pra escola. Na verdade, às vezes o pessoal também escuta algumas frases que nem assim, bacana, né? Que nem, faça o que você gosta e ama e nunca mais você vai trabalhar. Top, mas amor não paga as contas, né? E daí essa frase fica meio que no ar, assim, eu não vou fazer isso porque senão eu vou ter um trabalho, não quero ter um trabalho, eu quero ter um esporte, é por isso que eu vivo. Mas, puxa, a gente tem que ser feito... Faça o que tem que ser feito, né? E ponto. É isso. A gente tem que ter essa visão. Né? Então, acho que até assim, se você faz só o que gosta, você vai acabar não gostando do resultado, né? E acho que é mais importante você gostar do que faz do que fazer o que gosta. Olha. Porque daí o resultado vai ser bom, né? Nessa tua frase me trouxe uma coisa muito doida, que assim, se você de fato, por exemplo, alto índice de exigência, né? Então, em aula, eu amo dar aula. Amo de paixão de dar aula. Mas todo final de aula eu penso, essa aula podia ter sido melhor. Olha aí. Não é louco isso? Louco. Que é tudo a ver com o que você falou. E aí, às vezes, quando eu tenho que fazer aquela planilha que garro um ranço nela, né? Que eu dou aquela agarradinha de ranço. Eu falo, olha que bacana, que bom que eu fiz. Ficou bom. Que bom que eu fiz. Isso vai ser legal para a empresa. Né? Essa nova implementação vai ser legal para a empresa. A gente está trabalhando com os novos sistemas de comunicação interna. Estamos começando agora. E eu falei, olha que legal, o primeiro passo a gente acabou de lançar e hoje nós conseguimos fazer a primeira coisinha lá dentro. Eba, vitória. Então, eu não sabia, não sou muito da tecnologia, estou aprendendo a lidar com a tecnologia, já sou curiosa, gosto mas não é uma coisa que amo a tecnologia. Eu aprendi a lidar com ela, mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer e isso traz um resultado legal. Então, muito dentro do que você falou. E o que eu vejo de muitos, do peso do trabalho, né? Eu acredito que o trabalho, de alguma forma, não o trabalho de sacrifício, é o tripalium lá, aquela coisa que você vai ser sacrificado porque você trabalha, não, é um trabalho de trabalho mesmo. O trabalho é uma forma de colocar um talento que cada um de nós tem no mundão que a gente vive. Né? Então você veio com algum tipo de talento, que é diferente do meu talento. Né? Ou você desenvolveu um talento que é diferente do talento que eu desenvolvi.
Se eu olho para trás na minha história de vida, eu tinha muita dificuldade de falar em público. Então, esses dias atrás, eu peguei um caderno de um treinamento que eu fiz, um dos primeiros que eu fiz de desenvolvimento pessoal, e lá eu escrevi que eu gostaria de ter uma comunicação mais clara. Que eu gostaria de me comunicar melhor. E aí eu venho me treinando nessa comunicação, então foi um talento desenvolvido, né? Foi um dom, entre aspas, aí, que de bastante prática. Então, eu trabalhei nisso. Trabalhei nisso que eu queria. Eu queria ter uma comunicação mais clara, me comunicar melhor, porque às vezes a minha comunicação era muito truncada. Ainda hoje, né? Eu tenho alguns momentos que eu falo, puta, essa aqui eu fui truncadinha. Eu tô bem melhor na minha comunicação, me comunico muito mais claramente, mas poderia ter sido mais claro, poderia ter falado mais devagar, que às vezes eu engato uma primeira e vou. Então, vamos sair um pouquinho dessa forma do trabalho, sacrifício e o talento colocado à disposição de alguém. Construção, né? Exato. Então, quando você enxerga o teu trabalho como um talento colocado aqui, um talento que você desenvolvido ou nato, né? Só que eu tenho as minhas reticências com o talento nato, porque mesmo aquele que nasce com uma propensão, ele precisa lapidar, né? Você começa a ter uma nova visão. E por mais que você não goste do emprego que você esteja hoje, se você fizer o trabalho muito bem feito, né, o que precisa ser feito, você vai ter uma satisfação pessoal. Aquela satisfação pessoal de, cara, eu fiz bem. Eu entrego o meu melhor, eu dou o meu melhor. Não é o melhor emprego que eu possa ter, por exemplo, se a pessoa está empregada, né? Não é o melhor emprego que eu possa ter, talvez, mas eu vou dar o meu melhor aqui. Ou empresário. Eu ainda não tenho a empresa do tamanho que eu gostaria de ter. Mas deixa eu entregar o meu melhor trabalho aqui, que isso vai trazer uma satisfação que vai fazer com que você trabalhe sábado, domingo, feriado, e que não seja um peso. Você pode se cansar, claro, nós não somos máquina, né? Mas tem um pouquinho mais de propósito. Eu trago a história da NASA lá, quando começou a corrida do homem para a Lua. Um repórter foi entrevistar, diz que, né? Não sei se é real, mas é um case que contam aí. O repórter foi entrevistar o zelador da NASA e perguntou para ele: o que você faz aqui? E ele respondeu: eu ajudo o homem a chegar na Lua. Ele poderia ter dito que ele limpa banheiro? Ele poderia ter dito, né? Ele poderia. Mas ele entende que aquele papel dele ele é fundamental, não é o emprego em si, é o trabalho. Né? Faz parte da missão. Ele faz parte de algo maior, então a gente volta a falar de cultura, a gente volta a falar de algo maior, mas também aquilo ali importa. Então o trabalho, na minha visão, ele é aquela coisa que importa, que precisa ser feito porque ele importa. Ele difere um pouquinho do peso de o empreendedor 24/7, não tem pausa, não tem mesmo, tá? Então aquela galera fala, mas uma hora não para. Não é pra parar, porque parou, morreu, né? Então a ideia é que você consiga construir isso fazendo o que gosta, né? Gostando do que faz, e vai mesclando um pouco de cada um e encontrando qual é o seu ajudar o homem a chegar na Lua, né? Que isso vai fazer um sentido muito maior. Cara, que fantástico, que fantástico. Nossa hora aí, pessoal, não tá passado já. Eu tava com medo de perguntar como é que tá o horário ali. Gente, eu falo, eu dar o play aqui, mas vamos embora. Eu só queria, antes de você perguntar, André, você tem que perguntar, pedir mais uma dica daquela de ouro, uma, né, aqui. Ela sempre vem acompanhada de uma história, então já se prepare, que eu já se prepare acompanhada de uma história. Não sei o pessoal aí, mas eu tô... Não, eu tô... O que você gostaria de ter aprendido, ou o que você gostaria de saber com antecedência, quando você estava começando lá atrás, para você alcançar um resultado mais rápido, para você sofrer menos nesse caminho todo, para não bater tanta cabeça, para não ter que aprender errando, né? O que você gostaria, ou teria feito diferente, ou teria aprendido, teria dedicado mais tempo e energia lá no começo, para você ter um resultado mais rápido e melhor? Legal. Eu sempre me faço algumas perguntas, né? Porque eu acredito que as perguntas elas nos movem muito mais do que respostas prontas. E eu sempre me pergunto o que eu gostaria de dizer pra mim mesma quando eu tinha lá 16 aninhos, né? Quando eu comecei a empreender bem louca da cabeça e tal. Às vezes eu vejo algumas fotos e me recordo muito com uma nostalgia muito positiva dessa época. Eu gostaria de ter aprendido a saber lidar com o dinheiro. Essa é uma coisa que eu gostaria de ter. Alguém ou alguma coisa, ou um treinamento. Hoje a gente tem muito mais aberto, né? Você entra no Google e fala no YouTube. Ali tem tudo. Cara, tem tudo. E não faz tanto tempo assim, tá? Mas há 20 anos atrás... Pô, não tinha computador. 22, né? Não tinha computador. A minha empresa, eu comecei uma empresa sem computador. Fichinha, né? Eu tinha a fichinha dos clientes ali. O cliente pagava no carnê, né? Não tinha nem emissão de boleto. Eu fui ter emissão de boleto, sei lá, uns 5, 10 anos depois. E o não saber gerir o dinheiro me custou muito
de crescimento de empresa, né? Porque como a minha veia é uma veia da venda, então eu sempre vendi muito bem. E essa gestão financeira, dos erros que eu cometi, foi quase quebrar numa empresa que vendia muito bem. Olha só. O faturamento alto não é sinônimo de lucro, né? Não, exatamente. E eu fui aprender isso muito depois, correndo atrás e buscando quando a internet ficou um pouco mais acessível, né? De entender, poxa, isso aqui não tá legal. E ainda assim, veio uma bagagem de tempo, de curva de aprendizado, de saber como fazer isso de uma maneira para a pessoa jurídica, para a pessoa física. Então, eu costumo dizer sempre aos meus clientes, eu sou o case que hoje eu ensino, de misturar conta física com conta jurídica, de dono rico, empresa pobre. E isso eu sei o custo que isso teve para mim. E esse aprendizado eu queria dizer assim, Carol, é o seguinte, Fia. Eu seria a Fia, a dona Carol, né? Fia, vem cá. Separa aí uma grana para tu, né? Você só tem 16 anos, mas uma hora, né, você vai ter 40, 50, 60. Dá uma segurada na sua mão, né? Porque uma seguradinha nas festas, nas viagens. E entende, né, o momento para isso. A sua empresa não é seu caixa eletrônico. Então, esses pequenos conselhos que eu não tinha uma educação financeira real para poder empreender. E não sei se eu sou muito abençoada, né? Então Deus foi muito com a minha cara de dizer assim, tá bom, filha, eu vou te ensinar, você vai perder muito, mas como você tem capacidade de ganhar, então você vai fazendo o equilíbrio até que aprenda. O meu grande baque foi em 2010, foi quando eu fiz 10 anos empreendendo, tá? Eu tinha já os meus 25, 2009, eu tinha 25. E foi um grande baque, foi aquela decisão assim, eu tinha uma grana guardada, que foi tudo por um erro que eu cometi, uma sociedade que eu entrei sem estudo de mercado, sem nada. E ali eu falei, tem coisa aí que eu preciso aprender. Porque eu fui buscar o Sebrae, fui buscar essas educações todas que eu trouxe para vocês, que me trouxeram um respaldo. Olha, é um conhecimento que todo mundo já tem, tá? Já existe esse conhecimento, agora você sabe. E daí uma vez que vi, a coisa ficou mais, não tem como desver, né? Mas que eu gostaria de dizer lá, olha, vai buscar educação financeira. Vai buscar saber como lidar com dinheiro, saber como trabalhar bem com os recursos, né, que você tem, não só dinheiro físico em si, mas recursos como networking, como time, mas principalmente essa questão da grana, assim, foi um negócio que me doeu demais e que não precisava ter passado por isso de uma maneira tão dura. Agora, como eu sou uma otimista, e aí? Muitos aprendizados que vieram, né? Então, o que eu hoje sei que é não faça. Quando eu vejo alguém fazendo, eu falo, olha, não faça. Por quê? Apenas não faça. Eu posso te dizer, eu posso contar minha história aqui do dia que eu fiz isso que você está fazendo e o quanto que isso me custou 2 anos depois. Você fala com autoridade, né? Exato. Sim. Então, eu posso tranquilamente, isso também traz, lá no começo da nossa conversa, eles falam, poxa, os nossos clientes que são transformados pela faculdade do dono, né, pelo nosso treinamento, é porque ali tem, se eu não tenho cases que são meus, que eu passei, o case, eu vou trazer o teu case. Você vai me dizer assim, olha, qual foi o teu principal, o que você diria para você com 18 anos de idade? E talvez para você vai ser uma outra coisa totalmente diferente. Então eu aprendo com o teu case e eu trago um case real de alguém real que passou por isso, que você não precisa passar. Então você vai não encurtando o caminho, pavimentando o caminho, deixando mais fácil, né? Pavimentando o caminho para quem está vindo, agora, que não precisa passar por esse perrengue, independentemente da idade, né? Pode ser alguém que tem 50, 60, 70, ou alguém que está começando lá com 16, 18, que hoje eu tenho muitos clientes bem jovenzinhos, que estão bombando na internet, ali seus 18 anos, que já sabem Mercado Livre, TikTok e tal. Então, dizer, olha, da Dona Carol para você, olhe para isso. Então, olhe para a tua gestão financeira, entenda um pouquinho de como que você vai alocar, o que você vai fazer, invista em você, porque você tem um ativo muito forte ao seu favor, que é tempo. E também para quem tem lá os seus 50, 60 e está recomeçando, porque não teve um problema de... Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, você não vai morrer amanhã. Então, só não tem como aprender aquele que acha que vai morrer amanhã. Mas esse seria um conselho que eu daria para mim mesma de início. Top demais. Agora eu consigo até alongar um pouquinho mais a resposta de como que a Carol e o negócio dela consegue transformar a vida de outras pessoas, né? Porque essa energia que eu falei do início lá parece que vem de um brilho nos olhos, dedicação, faz o que gosta do que faz e tem uma baita bagagem, né? Você não está ensinando o que você aprendeu só com um livro, mas também que você viveu na pele, colocou o teu negócio em jogo, colocou a tua pele em jogo e com isso tem uma grande bagagem de conhecimento para realmente passar para frente, né? Fala isso com propriedade, fala isso com energia.
Acho que tá meio que um pouquinho aí da resposta que eu tava buscando desde o início aqui, né? Que bom, fico feliz. É isso aí, eu acho que eu, por mim, realmente estendi esse daqui, a gente cruzar, mas daí a gente pode ter problema até com os vizinhos, que a gente não pode ficar até mais de 6 horas gravando aqui por causa do consumo de energia. Fazer barulho. Não, tô brincando, mas Carol, eu queria que, pra gente finalizar, você pudesse deixar uma frase. Uma frase, essa é difícil, né? Uma frase para todo aquele empresário que arrisca sua pele por acreditar em um sonho, que é ter uma empresa de sucesso, que é o nosso slogan aí do nosso podcast. Uma frase que você deixa pra essa galera aí. Não vou falar uma palavra que é mais difícil. Vou contar uma história. Eu acredito que todo mundo tem um potencial gigantesco aí dentro, né? Então todos nós temos um baita potencial. Eu gosto daqueles programas americanos do incrível que acontece, sabe? Aquela mãe que o filho caiu debaixo de um carro, dela vai lá, tem 1,50 m, 50 kg, levanta o carro, o filho sai, sabe? Então, nós temos um potencial ilimitado. Então vai a minha frase. Nós temos um potencial ilimitado. O que você precisa fazer é viver ele plenamente. E viver plenamente é o grande desafio. Então que quem nos escutou aqui durante esse papo possa viver a pleno potencial. Show de bola. Carol, muito obrigado mesmo. Nossa, agradeço, foi um prazer gigantesco ter você com a gente, um bate-papo incrível, realmente. Sou grata. Pra mim hoje aqui foi uma aula, eu nem falei muito, porque eu também gosto de falar, mas eu nem falei muito, eu falei assim, cara, nossa, olha que incrível. Eu fiquei triste só de não estar com meus blocos de anotação, que o Bode nem sabe. Eu tenho um caderno porque eu anoto as frases de impacto, um caderno para resumo de livro e outro porque... E hoje eu fiquei... Pro dia a dia. Poxa, mas ainda bem que a D7 Filmes está aqui gravando tudo. A gente vai ouvir várias vezes e anotar tudo, né? Show de bola, então. Carol, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão mesmo. Sucesso para você. Que Deus possa estar guiando os teus caminhos e passos, te dando muita sabedoria para que realmente você possa levar esse ensinamento e continuar transformando a vida das pessoas aí, dos empresários.